Por 30 anos, Blake ficou sozinho, mantendo a barreira que protegia o reino do exército do Rei Demônio. Quando a paz chegou, chamaram-no de ultrapassado, inútil, esquecido, mas o herói que ele uma vez salvou conhece a verdade. Este infeliz velho aperfeiçoou suas artes de barreira ao ponto da invencibilidade. Pode o homem zombado, como inútil, mostrar ao mundo que sua magia é incomparável? Vamos descobrir. Esta história começa com o herói sendo derrotado pelo Rei Demônio. Encurralada, a humanidade reuniu 100 magos de barreira para enfrentar o Rei Demônio e seu exército. Esses magos criaram uma barreira que cercou o reino dos demônios. Anos se passaram, muitas gerações de heróis desafiaram o Rei Demônio e continuaram perdendo. 30 anos depois, o protagonista, o mago de barreiras Blake, de 39 anos, levantou-se da cama com um bocejo, vestiu-se e saiu do prédio. Depois de dar uma pequena mordida no pão, ele olhou para frente e percebeu que eles estavam tão animados como sempre. Havia muitos monstros atrás da barreira. Ele colocou a mão na barreira, acrescentando que ela havia enfraquecido um pouco. Em seguida, ajoelhou-se e colocou as mãos no chão, criando um enorme símbolo mágico sobre si mesmo, canalizando energia diretamente para a barreira. Ele disse que a barreira tem enfraquecido cada vez mais rápido ultimamente. A quantidade de magia necessária para mantê-la também aumentou visivelmente. Ele espera que o novo herói consiga derrotar o Rei Demônio. Enquanto isso, a batalha continuava. O Rei Demônio levantou a mão para atacar. Alice rapidamente correu para atacar, segurando sua espada à sua frente. Ela voou mais longe que o Rei Demônio. E ele, segurando o peito ferido com as mãos, disse: "Quem teria pensado que ele perderia? Isso não poderia acontecer. Ele não vai perdoar, maldita seja ela." Com essas palavras, ele caiu no chão. E então Alice disse feliz: "Eles venceram, hora de um grito de vitória." Nesse momento, o protagonista olhou para frente surpreso e gritou surpreso: "É isso!" Ele olhou para os monstros mortos atrás dele e disse: "O Rei Demônio foi derrotado." Ele notou que a aura sombria estava se dissipando. Ele olhou para o céu e disse: "Incrível, eles realmente derrotaram o Rei Demônio. Tanto a aura sombria, quanto os monstros do reino demoníaco estão desaparecendo. A paz finalmente chegará. Agora todos podem viver sem preocupações." Ele fechou os olhos e acrescentou: "Por 30 anos ele manteve a barreira, permitindo que outros vivessem em segurança. Talvez ele devesse receber uma recompensa também. Ele espera poder provar algo delicioso." Um mês depois, o protagonista estava em um prédio. Vários guerreiros se aproximaram dele. Um deles apontou o dedo para frente e disse: "Ele não é mais necessário." O protagonista apontou o dedo para si mesmo surpreso e perguntou: "O quê? Não é necessário?" Em resposta, o guerreiro gritou: "Ele está apenas desperdiçando fundos públicos para manter uma barreira inútil. Um trapaceiro esbanjando dinheiro." Eles começaram a arrastá-lo para fora da casa e ele perguntou surpreso: "Do que estão falando? Ele deveria manter a barreira." A barreira protegia todos da aura sombria e dos monstros do reino demoníaco. O cavaleiro colocou a mão no ouvido e sorriu. "O quê?" Ele ouviu isso pela primeira vez. De que utilidade ele poderia ser? Um mago de barreira patético? Ele então o empurrou pelas costas e gritou: "Ele deveria sair daqui, perdedor inútil." Esta cabana e o terreno ao redor pertenciam ao reino. O protagonista então caminhou segurando as coisas em suas mãos. Ele disse desesperadamente que trabalhou duro por 30 anos. Ele não achava que terminaria assim. Ele pensou que talvez devesse voltar para de onde nasceu. Algum tempo depois, em frente às portas da Guilda dos Aventureiros, o protagonista olhou para as moedas na mesa e disse: "A recompensa é de alguma forma pequena, não é?" O trabalhador ficou indignado. "O quê?" "Um simples mago de barreiras não tem o direito de reclamar." O protagonista fechou os olhos e pensou que isso não era suficiente para viver. Mas ele trabalhou tanto. As barreiras são realmente inúteis. E no dia seguinte, mesmo que a recompensa seja pequena, ele não tem escolha, a não ser trabalhar para a guilda. Não há outro trabalho para magos de barreiras. Então ele se aproximou da trabalhadora novamente. E colocando as mãos na mesa à sua frente, disse: "Ele pede desculpas. Ela deve lhe dar algum trabalho. Não importa quão pequeno seja o pagamento. Ele fará qualquer coisa." Ela disse que não tem trabalho. Ninguém quer contratar um mago de barreira. Nesse momento, uma das pessoas presentes riu. "Ei, deve haver uma tarefa mais fácil, como cortar árvores." Seu camarada acrescentou: "É improvável que ele seja contratado para qualquer outra coisa. Afinal, ele é um mago de barreira inútil." Com essas palavras, apontaram o dedo para ele e começaram a rir. No segundo seguinte, houve uma batida na porta. Uma voz foi ouvida. Ele estava pedindo perdão. O cavaleiro entrou e gritou: "Este é o mago de barreira chamado Blake?" O funcionário da guilda gritou surpreso: "Os cavaleiros reais?" Um dos caras presentes ficou surpreso. "O que eles estão fazendo no buraco deles?" Seu camarada acrescentou: "Será que esse homem inútil fez algo?" E então o protagonista levantou a mão e disse que ele é o mago de barreira Blake. O cavaleiro olhou para ele seriamente, e então disse que por ordem da heroína Alice eles vieram escoltá-lo. "Ele concorda em ir com eles para a capital, não?" O cara gritou surpreso: "O herói está chamando ele? Que tipo de piada é essa?" Seu camarada acrescentou: "Este é um mago de barreira inútil." "Por quê?" Depois disso, o protagonista concordou e seguiu o cavaleiro. E ele se virou e pediu desculpas pela urgência. Mas eles precisavam partir imediatamente. Eles saíram e ele apontou para a carruagem e pediu que ele entrasse. O protagonista saiu do prédio. Então um dos caras, virando-se para o trabalhador da guilda, perguntou: "Este cara é realmente um simples mago de barreira?" Ela sugeriu que talvez devessem se desculpar com ele. Ele perguntou: "Eles não serão punidos depois, certo?" E então o protagonista partiu. Fechando os olhos, ele pensou que a carruagem é bastante confortável, mas ainda se sente deslocado. Ele não achava que a heroína o chamaria. Sim, ele a ajudou uma vez, mas ainda assim, será que ela se lembrava dele? Algum tempo depois, Miston, a capital do reino de Endria. O protagonista olhou pela janela e disse surpreso: "Uau, este lugar é enorme. Há tantas pessoas aqui." Então eles caminharam pelo corredor do castelo, e ele pensou que não se encaixava ali. Então Alice saiu até eles, e abrindo os braços para os lados, disse feliz: "Ele chegou, Sr. Blake. Ela estava esperando tanto por ele." A heroína é Alice, 18 anos.
Ela perguntou se ele se lembrava dela. Ele a ajudou muito na fronteira do reino dos demônios. Ele respondeu que, claro, se lembra dela. Ela perguntou feliz. Sério? Ela está tão feliz. Então ela se curvou e agradeceu pela ajuda dele. Ela foi separada de seus companheiros. E já pensava que estava acabada. Ele salvou sua vida. Ele sorriu de forma constrangida e coçou a cabeça dizendo que não fez nada de especial. Ele apenas teve sorte de estar lá no momento certo. Ela balançou as mãos e acrescentou que seus companheiros também queriam conhecê-lo. Mas parece que estão ocupados com cerimônias e coisas assim, então não puderam vir. Ela pede desculpas por isso. Então ela cerrou os punhos e perguntou a ele, olhando-o com admiração. O que ele vai fazer agora? Depois que o Rei Demônio morreu, manter a barreira não é mais necessário, certo? Ele deve ser uma celebridade em sua cidade. Em resposta, ele riu levemente e disse que ainda não tinha planos concretos. Ele achava que estava, na verdade, sem trabalho. Ela perguntou, se for esse o caso, por que ele não se junta ao Corpo Real de Magos? Nesse momento, o vice-capitão do 5º Esquadrão do Corpo Real de Magos, Gunther, 22 anos, olhou para ele indignado e disse, o Corpo Real de Magos só aceita elites. Não há como um mero mago de barreira se juntar a ele. Você não deveria confundir fracos que só conseguem erguer barreiras com verdadeiros magos. Alice se aproximou dele, levantou o dedo indicador e retrucou. Ei, foi só porque ele manteve as barreiras que os monstros e a aura sombria do reino demoníaco não puderam se espalhar. Ele sorriu e disse que ela estava o superestimando, senhora heroína. Os monstros não ousaram atacar, porque tinham medo dos magos de batalha. Ele colocou a mão no peito e acrescentou. A barreira apenas impediu a aura negra, mas não era nada especial e poderia ser facilmente bloqueada por magia. Em outras palavras, os magos de barreira eram completamente desnecessários. Você pensou então, por todos os relatos, os magos de barreira são inúteis. 30 anos atrás, eles ainda eram respeitados. Ele não consegue acreditar que a reputação deles caiu tanto ao longo dos anos. Ele cerrou o punho e pensou que tinha trabalhado duro todo esse tempo. Gunther então sorriu e acrescentou. Além disso, ele já é um velho. Pessoas com habilidades se tornam grandes gênios, não velhos preguiçosos. Ele tem alguma habilidade? Ele tem certeza de que não tem. Alice perguntou. Então ele pode se juntar se tiver habilidade, certo? Gunther sorriu e confirmou. Se ele puder derrotá-lo, pode. Ela perguntou. Ou seja, ele deve derrotar o vice-capitão do 5º Esquadrão. Ele se aproximou do protagonista, e olhando para ele com um sorriso disse, claro, ele não é mais jovem, ele não deveria lutar com novatos. O potencial deles ainda não foi revelado. E se ele não tem habilidades aqui e agora, então ele não é interessante para eles. Então Alice se aproximou do protagonista e perguntou, o que ele dirá, Sr. Blake? Ele tentou responder algo incerto, e ela olhou em seus olhos e disse, Sr. Blake, ela acredita nele. Depois de algum tempo, eles entraram na arena e olharam nos olhos um do outro. O protagonista pensou, e como tudo acabou assim, ele foi simplesmente convocado aqui. Seu oponente disse que é Gunther, o vice-capitão do 5º Esquadrão do Corpo de Magos Reais. Ele concentrou a energia de fogo na mão e gritou. Ele não deve reclamar se não conseguir sobreviver a isso. Ele então lançou uma bola de fogo para frente. Uma enorme explosão ocorreu. Os magos que assistiam a isso gritaram alegremente. Já acabou. Como esperado do vice-capitão, Gunther se virou e disse com um sorriso. É isso que acontece quando um mago de barreira patético começa a se comportar como alguma coisa. Ele riu e então se virou bruscamente e gritou indignado. Quem ousa impedi-lo de desfrutar sua vitória? O MC coçou a parte de trás da cabeça e perguntou. Este duelo de abertura já começou? As pessoas presentes exclamaram surpresas. Ele sobreviveu ao golpe, isso deveria tê-lo reduzido a cinzas. O que ele fez? E então ele concentrou a energia na mão novamente e disse que queria pegar leve com ele. Mas desta vez seria mais sério. Ele deve tentar aguentar isso. No segundo seguinte, ele enviou a energia de fogo novamente. Mas o protagonista também colocou a mão na frente dele, criando uma barreira e se defendendo do ataque. Gunther repetiu o ataque de fogo várias vezes. Ele disse, ele deve receber mais, ele deve se transformar em cinzas fraco. Nesse momento a maga colocou as mãos no peito e disse ansiosamente, isso é demais, ninguém pode sobreviver a isso. O fogo crescia cada vez mais na arena, e o protagonista, estando atrás da barreira, pensou, algo está errado aqui. A magia dele é muito fraca. Talvez ele esteja tentando se segurar? Caso contrário, não faz sentido. Então a arena se encheu de fumaça. Gunther disse, ele deveria estar morto depois disso, certo? Ele então olhou para frente surpreso, notando o protagonista aparecendo da fumaça, e gritou surpreso, porque ele ainda está vivo. Ele achou que era impossível. Ele era apenas um mago de barreiras. Ele então apontou o dedo para ele e sorriu, gritando. Afinal, tudo o que ele pode fazer é criar barreiras. Mas não adianta se defender, se não pode contra-atacar. Se ele está tão confiante, deveria tentar atacá-lo. O protagonista estendeu a mão e disse hesitante. Bem, se é isso que precisa ser feito. Gunther ficou surpreso. Sobre o que ele estava murmurando. No segundo seguinte, uma pequena barreira voou direto em seu rosto, jogando-o para trás. Ele bateu a cabeça no chão. Os outros magos gritaram surpresos. O vice-capitão foi derrubado. O que aconteceu? Gunther se levantou e gritou. Idiota, o que ele fez? Magos de barreira não têm feitiços de ataque. O protagonista criou uma pequena barreira acima de si e disse que simplesmente moveu a barreira. Só isso. Gunther gritou indignado. Ele não deveria estar tentando brincar. Barreiras são colocadas em um lugar. Mover é impensável. Isso é simplesmente ridículo. O protagonista sorriu e coçou a nuca, dizendo que nos 30 anos em que manteve a barreira, de alguma forma aprendeu a controlá-la. Então ele olhou para o lado e perguntou. Há algo em comum em mover a barreira? Os magos começaram a murmurar. Ei, então este mago de barreira superou o vice-capitão. Ele resistiu ao feitiço dele e não recebeu um arranhão. Ele é realmente mais forte?
Ouvindo isso, Gunther pensou, como ele poderia perder para algum fraco inútil? Se isso continuar, ele será humilhado. Ele deve derrotá-lo. Não, ele deve acabar com ele. Então ele olhou para seus subordinados pelo canto do olho. Eles assentiram e começaram a concentrar a energia nas mãos. No segundo seguinte, um poderoso fogo apareceu atrás do protagonista, mas ele facilmente criou uma barreira atrás de si, defendendo-se do ataque. Ele então se virou e ficou surpreso. Algo o atingiu por trás, alguém jogou uma pedra. Gunther, irritado, pensou, a barreira foi ativada automaticamente. O que há de errado com este homem? Que diabos ele é? Alice, que estava assistindo, pensou. Ela permitiu que ele trapaceasse uma vez, para que todos pudessem ver sua habilidade, mas ele não terá uma. Segunda chance, vice-capitão Gunther. Neste momento, ele concentrou energia de fogo em suas mãos e pensou, nojento. Droga, ele se recusa a deixar que termine assim. Ele concentrou uma enorme chama ao seu redor e pensou que iria atacá-lo com tudo o que tem. Caso contrário, as damas Alice ficarão desapontadas com ele. A concentração de fogo era tão poderosa que os magos presentes gritaram, isso é ruim, ele vai usar magia avançada. Eles também podem ser afetados, Gunther gritou. Ele vai queimá-lo com seu poder máximo, ele deve morrer. Com essas palavras, ele lançou uma enorme corrente de fogo. Os outros, correndo em direções diferentes, gritaram, precisamos correr mais rápido. Alice, sorrindo, cruzou os braços sobre o peito e pensou, uma barreira comum não resistiria a tal golpe, mas estamos falando da barreira criada por ele. Ela se lembrou dos eventos, quando o MC usou suas barreiras para atacar os monstros que a atacaram, e pensou, ele definitivamente não vai perder. No segundo seguinte, o protagonista enviou várias pequenas barreiras, voando em direções diferentes. Gunther, perplexo, gritou ao que diabos. Ele se ajoelhou e disse desesperadamente que isso não poderia acontecer. Sua magia mais forte não funcionou. Os outros magos ficaram surpresos. A magia do vice-capitão foi dissipada, ou seja, o mago da barreira venceu. Alice declarou felizmente que o mago da barreira Blake venceu. Ele provou que tem habilidade suficiente para se juntar ao corpo de magos reais. Gunther tentou objetar. Não foi uma conquista suficiente? Ele gritou, não era apenas o poder dele. Afinal, havia outros magos de barreira, certo? O que aconteceu com os outros? Onde estão os cavaleiros que investigaram? Eles deveriam chamá-los. Nesse momento, um cavaleiro se aproximou dele, segurando um documento na mão. Ele disse que, de acordo com a investigação que conduziu, não havia outros magos de barreira. Gunther ficou surpreso. O que é ninguém? Ele disse. Pelo que parece, os outros magos de barreira desapareceram por várias razões. Alguns morreram de doença, alguns se aposentaram, alguns não aguentaram a pressão e fugiram. Então, pelo menos recentemente, o mago de barreira, Blake, era o único mantendo a barreira que cercava o reino dos demônios. O protagonista olhou para sua mão e pensou, entendo, então é por isso que a quantidade de magia necessária para manter a barreira continuava aumentando. Gunther então gritou, pare de mentir. Ele sabe o quão grande era o reino dos demônios. Era maior do que o reino de Endria. Ele está realmente afirmando que poderia manter uma barreira desse tamanho sozinho? Alice sorriu e pensou, Sr. Blake, parece que ele é ainda mais incrível do que ela imaginava. E então Lancelot, o capitão do primeiro esquadrão, veio para a arena. Ele perguntou, qual é todo esse barulho aqui? Gunther olhou para ele surpreso. Os outros disseram surpresos. É o capitão do primeiro esquadrão. É a primeira vez que ele o vê tão de perto. Lancelot, o capitão de 29 anos da primeira equipe do Corpo de Magos Reais, perguntou, o que está acontecendo aqui? O vice-capitão da quinta equipe, ele deve se explicar. Alice se aproximou dele e, colocando a mão na cintura, disse que recomendou Blake para se juntar às fileiras do corpo. Mas veja, Gunther estava cético quanto às suas habilidades. Lancelot perguntou e quis testá-lo em uma luta real. Ela confirmou. Então ele se virou para Gunther e percebeu que ele tinha perdido. Ele disse, ele apenas pegou leve com ele. Foi estúpido usar todo o seu poder contra um mero mago de barreira, certo? Lancelot disse. Ele é como uma criança. Pare de inventar desculpas. Gunther olhou para ele com raiva, e o capitão da primeira equipe acrescentou. Independentemente de status e origem, desde que ele tenha habilidade, ele pode se juntar. É só isso. A partir de hoje, ele é um membro do Corpo de Magos Reais. Com isso, ele olhou para o protagonista. Os outros estavam conversando entre si. Mas eu posso permitir a barreira. Ele derrotou o vice-capitão. Ele não percebeu? O protagonista cerrou o punho e pensou. Ele se tornou um membro do Corpo Real de Magos. A elite das tropas reais. Inacreditável. Mas ele terá sucesso? Ele só tem mantido a barreira por esses 30 anos, certo? E então, Alice se aproximou dele e o parabenizou com um sorriso. Ela acreditava nele. Ele estava grato a ela, e disse que foi apenas graças a ela. Ela respondeu, não havia necessidade de agradecê-la. Era melhor comemorar. Então Lancelot se aproximou dela e disse, não há tempo para isso, senhora heroína Alice. Ele disse que eles deveriam voltar ao trabalho. Então os magos a pegaram pelos braços e começaram a levá-la embora. Ela gritou que deveriam soltá-la. Lancelot olhou para o protagonista e notou que a senhora... Alice parecia gostar dele. Que tipo de relacionamento eles têm? Ele respondeu. Apenas um conhecido casual. Ele disse que muitas pessoas estão tentando se aproximar da heroína. Ele espera não ser um deles. Alguns dias depois, o protagonista, olhando para o mapa em suas mãos, disse, então este é o quartel do Corpo Real de Magos. Ao entrar, ele olhou ao redor e pensou, onde é o quarto dele? Nesse momento, a garota perguntou, o que esse velho está fazendo aqui? Seu parceiro disse que não o viu entre os oficiais. Ele parece mais ou menos um camponês? O protagonista caminhou mais adiante e pensou, terrível. Preciso encontrar meu quarto rapidamente. Então ele chegou à porta com o número 206 e disse, é este. Ele entrou e pediu desculpas. Um novo recruta do Corpo Real de Magos, Sven, de 16 anos, olhou para ele. Ele perguntou surpreso quem ele era. Ele respondeu, estava feliz em conhecê-lo. Ele era Blake. Ele seria seu colega de quarto. Sven perguntou, por que um homem tão velho? Alguns momentos depois ele gritou surpreso. O quê?
Então ele foi recomendado pela própria heroína Alice e venceu o vice-capitão Gunther no exame de entrada? Sim, uma mentira. Isso não pode ser. O MC sorriu de forma constrangida e pensou, realmente parece implausível, mais como um conto de fadas. Então ele olhou para o vizinho que tremia de raiva e perguntou. Ele está bem? Sven jogou as mãos atrás da cabeça e gritou. Isto é o fim. A vida dele acabou. Ele acabou no time de um velho mentiroso. O protagonista ficou surpreso. Em um time? Ele disse que colegas de quarto sempre acabam no mesmo time. O protagonista perguntou. É mesmo? Ele pede desculpas por isso. Ele tentará não prejudicar a equipe. Ele respondeu que não era culpa dele. Então continuou a olhar para ele e perguntou. O que é essa bagunça no cabelo dele? Vai interferir no treinamento dele. Talvez ele devesse parar um pouco. Depois de um tempo, Sven, sorrindo orgulhosamente, perguntou. Como está? O protagonista coçou o pescoço e agradeceu. De fato, muito melhor. Sven notou que estava quase na hora do treinamento. Velho, ele deveria vestir rapidamente o uniforme. Depois de um tempo, uma nova recruta do Corpo de Magos Reais, Therese, de 16 anos, perguntou. Então quem é esse cara? Ao lado dela estava Clara. Também uma nova recruta do Corpo de Magos Reais, de 16 anos. Ela disse que não o reconhecia. Aparentemente, ele também estava na equipe delas. Missy sorriu de forma constrangida e disse que estava feliz em conhecê-lo. Seu nome é Blake. Therese apontou o dedo para ele e gritou surpresa. Como um homem tão velho acabou na mesma equipe que eles? Não é estranho incluir um velho na equipe de novos recrutas? Clara, virando-se para ela, disse. Ela está indo longe demais. Em resposta, ela gritou. Ela também pensou nisso, Clara. O protagonista pensou nisso. E de fato, o resto da equipe é muito jovem. Só ele se destaca do grupo. Então o instrutor subiu ao pódio e disse que este era o novo rapaz que se juntou a eles hoje, Blake. Ele deveria se apresentar. O protagonista ficou ao lado dele. E, ao se apresentar, disse que estava feliz em conhecê-lo. Entre os magos ouviram-se exclamações. É verdade que ele derrotou o vice-capitão? Sim, isso é simplesmente impossível. Deve haver algum tipo de engano. Clara pensou, derrotou o vice-capitão? Therese pensou surpresa. Este velho? De jeito nenhum, Sven segurou a cabeça e pensou desesperadamente. Ele também é um mago de barreiras. Sim, isso é um fracasso completo. Ele está como um peixe fora d'água. Nesse momento, Gunther, irritado, olhou para o protagonista e pensou que ele não deveria pensar que tudo isso terminará bem para ele. Patético mago de barreiras. Então o instrutor acrescentou. Eles ainda são todos novatos verdes. Então ele ainda não se juntou oficialmente. Bem, isso significa que ele vai dar o seu melhor. Então o instrutor sorriu e disse. Agora eles vão para o treinamento de sobrevivência. Eles terão que caçar monstros na Floresta Meca. Com base nos resultados, eles receberão uma avaliação. O prazo é de 2 semanas. Um dos magos gritou surpreso. Treinamento de sobrevivência? Seu companheiro de equipe ficou surpreso. Não pode ser. Ele nem sequer ouviu falar de tal coisa. No bosque de Meca também? Este lugar está saturado com uma aura sombria. O instrutor cruzou os braços sobre o peito e sorriu, disse. Eles provavelmente estão pensando em como são sortudos. No entanto, eles devem se apressar com os preparativos. Naquele momento, Sven pensou, este é o fim. Eles não deveriam deixar novatos neste lugar. Ele então se virou para o protagonista e pediu para não os decepcionar. Ele respondeu que entendeu. Depois disso, o instrutor disse que deveriam se dividir em equipes e entrar nas carruagens de dragão. Elas os levarão aos pontos de partida. Observando a carruagem, Gunther sorriu e pensou que deveria se preparar para conhecer o inferno. Mago de barreira. Depois de um tempo, Sven gritou surpreso. O quê? Que tipo de lugar é este? Ele se perguntou por que o ponto de partida deles é em algumas montanhas ou a floresta está a muitas milhas de distância. Clara acrescentou. Não parece que há outras equipes por perto. Therese olhou para ela e perguntou. Será que tiraram a palha curta? Sven segurou a cabeça e gritou. Eles estão acabados, definitivamente acabados. O sonho dele de se juntar ao corpo morrerá com ele. Therese apontou o dedo para ele e gritou para ele se preparar. Ele é o líder da equipe, certo? Então ele poderia pelo menos tentar liderar. Ele gritou de volta para ela. Calha a boca! Ele não se inscreveu para esse papel. Nesse momento, o protagonista levantou a mão e pediu desculpas. Eles gritaram com raiva. O quê? Ele sugeriu que talvez devessem olhar o mapa primeiro. Ele gostaria de descobrir onde eles estão. Eles se entreolharam, e então Sven abriu o mapa e disse. Aqui está a Floresta Meca, e eles provavelmente estão por aqui em algum lugar. Clara, colocando os dedos no rosto, disse. Bastante longe, mas pensou que se apressassem poderiam conseguir. Mas teriam que se mover muito rápido. MC ajustou a alça de sua mochila e disse. Nesse caso é melhor eles irem logo, certo? Sven observou que não havia outra escolha de qualquer maneira. Therese suspirou e sugeriu que tentassem. Então eles partiram. Passaram por rochas e florestas. Sven parando disse. Essas mochilas pesadas estão dificultando as coisas. Therese acrescentou. Eles ainda não chegaram à Floresta de Meca. Clara olhou para o protagonista e pensou. O velho nem sequer suou. Será que ele está realmente acostumado a tanto esforço? Depois de um tempo, Therese olhou para cima e disse que achava que estavam lá. Era a Floresta de Meca. Eles pararam perto da floresta de onde emanava uma aura sombria. Sven notou quanta aura maligna havia. Therese disse. Uma pessoa comum não aguentaria nem alguns segundos sem resistência. Clara disse. Bem, eles são magos, então devem conseguir lidar com isso. Therese disse. O alvo deles são dragões de Komodo. Monstros de segundo nível, certo? Sven olhou para o mapa e confirmou. O ninho deles está marcado no mapa. O protagonista perguntou. O que significa o nível? Sven se virou e gritou surpreso. Ele realmente não sabe. Ele levantou o dedo indicador e explicou. Os monstros são divididos em 10 níveis dependendo de sua força. O terceiro nível já é forte demais. Iniciantes não podem esperar derrotá-los. O protagonista sorriu e disse. Entendi, agora eu entendo mais ou menos. Ele está grato. Ele respondeu, não é nada. Depois disso, as garotas seguiram em frente e uma delas perguntou. Sobre o que eles estão sussurrando? Eles têm que ir, Sven gritou. Eles não deveriam deixá-los. Depois de um tempo, eles continuaram seu caminho, quando de repente monstros apareceram por trás da grama.
A equipe, ao vê-los, gritou: Goblins! Sven concentrou energia nas mãos e disse: Estes são Goblins, monstros de primeiro nível. Ele pode lidar, matá-los sozinho. Então ele direcionou seu ataque a um dos monstros. Os outros dois correram em sua direção e ele gritou: Droga! No segundo seguinte, Therese lançou um ataque mágico de corte contra eles e disse para ele não relaxar. Entendido, líder? Ele se agachou no chão e, esfregando as mãos, disse: Ele poderia ter lidado com isso sozinho. Clara se agachou ao lado dele e, liberando energia de cura em sua... MC estava parado perto observando os outros. Depois disso, Sven perguntou: Droga, tio, ele não vai ajudar? Therese perguntou. Ele não disse que iria matá-los todos sozinho? Ele gritou para ela calar a boca. Ele fez isso, mas ele já pediu desculpas pelo erro, certo? Então eles continuaram seu caminho. Uma libélula passou voando, e no segundo seguinte, uma planta carnívora a agarrou com seu botão. Depois disso, o personagem principal caiu no chão e suspirou alto. Sven perguntou: Ele está bem? O que ele está fazendo? Ele sorriu sem jeito, coçou a nuca e pediu desculpas, dizendo que estava realmente arrependido. Então ele colocou a mão no chão, criando um símbolo mágico, e acrescentou: A propósito, quando ele estava caindo, ele notou um caminho. Talvez eles devessem ir por lá. Sven disse que achava que era um bom caminho. Depois disso, Therese caminhou para frente e, virando-se para Clara, disse-lhes para irem. Ela concordou com ela. Eles seguiram em frente. Naquele momento, MC lidou com uma planta carnívora atrás deles. Clara se virou surpresa. Depois de algum tempo, o protagonista apontou o dedo para frente e perguntou: Eles ouvem o som da água? Depois de algum tempo, eles pararam perto do rio. Vários monstros os observavam por trás dos arbustos. O protagonista perguntou: Bem, é hora de ir mais longe? Depois de algum tempo, eles pararam para a noite. Enquanto os outros dormiam, o protagonista estava sentado perto do fogo. Naquele momento, um enorme monstro se aproximou sorrateiramente por trás dele. Abriu a boca, expondo seus dentes afiados, mas colidiu com a barreira criada pelo protagonista. Depois disso, ele se virou e voltou. Sven, acordando, disse: Parece que ele ouviu algo. MC sorriu e disse: Não, parecia tranquilo. Ele entendeu e pensou que deveriam mudar. O protagonista assegurou que ainda estava bem e que ele deveria descansar. Ele o acordaria quando seu turno terminasse. Ele concordou com ele, e então agradeceu. Em resposta, o protagonista sorriu. Depois de um tempo, Sven, enxugando o suor do rosto, disse que mal tinham encontrado monstros, o que estava começando a assustá-lo, mesmo que ele já estivesse muito cansado. Clara pensou que até agora eles só tinham encontrado monstros fracos, e ele, segundo rumores, tinha derrotado o vice-capitão. Talvez aquele cara estivesse fazendo algo? Não, isso não podia estar certo, certo? Então Therese perguntou: Mas isso foi bom, certo? Ela quis dizer que estavam cansados de caminhar pela floresta. Se tivessem encontrado monstros fortes nesse estado, teria sido um problema. Eles só precisavam se apressar e chegar logo aos dragões de Komodo. Enquanto isso, Gunther cruzou os braços sobre o peito e pensou com um sorriso: Eu me pergunto se o maldito velho já morreu. Ele já o tinha enviado para o pior lugar. Mesmo que chegassem à Floresta Meca, haveria muitos monstros no caminho. E mesmo que os derrotassem e chegassem ao destino, o que os esperava lá não eram exatamente dragões de Komodo, nem mesmo exatamente eles. Naquele momento, Sven olhou para o monstro que apareceu na frente dele e gritou surpreso: É um monstro de nível 4, uma salamandra. Therese se virou e gritou: Ela pode queimar uma vila inteira com uma explosão de chama. Temos que correr. Depois disso, eles perceberam que estavam cercados. Havia outra salamandra parada atrás deles. Sven ajoelhou-se. Todo o seu corpo tremia e ele disse desesperadamente: Acabou, não podemos derrotá-los. As garotas de mãos dadas tremiam de medo. Então, a salamandra concentrou energia de fogo em sua boca e a direcionou para frente. Therese abriu os olhos e perguntou surpresa: Não está quente? O protagonista colocou a mão para frente, criando uma barreira, protegendo-os do fogo. Therese notou surpresa que a barreira estava bloqueando as chamas. Clara perguntou: Foi o tio que fez isso? Então o salamandra repetiu o ataque de fogo novamente. Sven gritou com medo: É impossível. Mesmo que a barreira os proteja, eles ainda não conseguem escapar. Depois disso, o protagonista saiu da barreira. Clara perguntou surpresa: Tio? Ele se virou e disse com um sorriso que voltaria. Eles deveriam apenas esperar ali. Sven gritou: O que você quer dizer com ele vai voltar? Velho, ele não deveria ir lá. Ele estendeu a mão atrás dele e disse: Velho, ele não vai te tornar isca, certo? Ele franziu a testa e gritou: O mago da barreira não pode lidar com a salamandra. Therese estendeu a mão para a barreira e disse: O sacrifício dele não deve ser em vão. Assim que a barreira desaparecer, eles precisam avançar. Ou Sven gritou: Ela quer deixá-lo aqui? Ela gritou que eles não têm chance contra a salamandra. E então Clara disse: Chama. Eles olharam para frente surpresos e perguntaram: O que é isso? O que está acontecendo? Foi quando o protagonista, apontando uma pequena barreira para o monstro, decapitou a salamandra. Depois disso, ele se aproximou da barreira. Sven gritou. A salamandra foi derrotada num instante. Depois disso, o protagonista ouviu um som por trás. A salamandra concentrou energia na boca e então lançou um ataque de fogo para frente. O protagonista de repente pulou e então pousou perto e enviou uma pequena barreira como ataque novamente. Depois disso, ele concentrou a barreira em torno do punho. Com ela, ele atingiu a cabeça do monstro, pressionando-a no chão com tanta força que ficou coberta de rachaduras, e grandes pedaços de pedra voaram em diferentes direções. Então ele ajustou as alças da mochila e disse: Bem, está feito. Ele pensou: Que nostalgia. Ele se lembra de ter matado muitos desses lagartos no mar de árvores. Eles eram chamados de monstros de nível 4, mas talvez houvesse alguns espécimes enfraquecidos. Nesse momento, Sven Perpestum gritou: Legal. Velho, ele é realmente forte. Therese correu até ele e gritou: Isso foi realmente magia de barreira? Como ele atacou com isso? As barreiras não são usadas apenas para defesa? O protagonista coçou a bochecha pensativo.
Forte? Ele? Não, isso era um exagero. Ele caçava às vezes. Sim, mas isso era apenas parte do trabalho de manter a barreira. Clara pensou que um salamandra poderia ser derrotado com magia de barreira. E ele a usava não apenas para ataque e defesa, mas também como suporte ao se mover. As barreiras são realmente tão poderosas? Este homem é definitivamente um velho incomum. Enquanto isso, Gunther sorriu e pensou: este mago de barreira já deveria estar morto. Um caminho difícil pelas montanhas, muitos monstros, e aqui está o covil do salamandra no final. No segundo seguinte, o instrutor disse: bom trabalho. Gunther, ainda sorrindo com arrogância, pensou que não havia como ele ter retornado vivo. Depois disso, o instrutor disse: equipe F. Eles mostraram o melhor tempo e chegaram primeiro. Ele pensou perplexo. O quê? Ele segurou a cabeça e pensou como ele ainda pode estar vivo. E ele voltou primeiro. Ele deve se acalmar. Provavelmente eles apenas fugiram. Eles não conseguiram os materiais necessários para a tarefa dos monstros. Então o instrutor gritou surpreso: o quê? Gunther se virou e pensou: este é o melhor resultado da história. Gunther pensou surpreso: o quê? Uma salamandra? Eles mataram uma salamandra? Aqueles perdedores no Mago de Barreira mataram uma salamandra? O instrutor sorriu e disse: equipe F, ótimo trabalho. Ele lhes dará os pontos que merecem. Eles devem continuar a treinar duro no futuro. Svan cerrou o punho feliz. Clara respondeu: bom. Depois disso, o instrutor perguntou: mas era para haver um covil de salamandra na rota dos iniciantes? Seu parceiro respondeu que não. Eles estavam explorando. As rotas foram configuradas para encontrar apenas monstros de baixo nível. Sven disse feliz: só pense, eles estão em primeiro lugar. Teresa acrescentou: foi principalmente graças ao tio. Ele derrotou aqueles salamandras e depois os conduziu para fora da floresta. Clara sentiu e acrescentou: não havia como eles terem feito isso sozinhos. Então Sven disse: bem, é verdade. Se você pensar bem, ele fez a maior parte do trabalho. MC contestou: isso não é verdade. Eles superaram todos os obstáculos porque todos deram o seu melhor. Ele só ajudou um pouco. Então Teresa sugeriu que concordassem com isso. Sven colocou as mãos atrás da cabeça e disse: ele é um cara tão bom. Clara agradeceu a ele. O protagonista pensou: e ainda assim eles estavam em uma posição pior, em comparação com as outras equipes. Não pode ser coincidência. Naquele momento, Gunther cerrou os dentes de raiva, as veias em seu rosto saltando. Ele pensou: ele não vai tolerar isso. Alguns dias depois, o instrutor disse que eles teriam partidas de treino hoje. Eles deveriam se dividir em equipes. Sven notou que havia tantas pessoas aqui. Teresa sugeriu mudar para a segunda plataforma onde havia mais espaço. Clara concordou com ela. Então eles foram para o lugar, e Gunther os observou ir. Depois sorriu. Depois disso, Sven se aproximou do protagonista e disse: agora, velho, ele deve mostrar suas habilidades. Em resposta, ele pediu para pegar leve com ele. Depois disso, Gunther se aproximou deles e disse para esperarem. Já que estavam ali, talvez ele pudesse conduzir o treinamento. Sven se aproximou de Therese e perguntou por que o vice-capitão Gunther queria participar do treinamento deles. Ela respondeu que ouviu dizer que ele estava ajudando porque não havia instrutores suficientes. Gunther cruzou os braços e perguntou por que estavam parados ali cochichando. Eles deveriam tomar suas posições. Os outros concordaram com ele. Depois disso, ele olhou para o protagonista e disse que não estava participando. Ele só tinha que ficar ali parado como um idiota. Agora vamos começar o treinamento. No segundo seguinte, Therese foi lançada ao chão por um golpe poderoso. Clara correu até ela, começou a curá-la e chamou por ela alarmada. Gunther perguntou: ei, o que houve? Eles têm que se esforçar mais. Se o oponente fosse um monstro, já estariam mortos. Vamos, eles têm que se levantar. Ainda não terminaram o treinamento. E então ele apontou a mão para o protagonista e disse que ele deveria ficar parado e não se mover. Ele estava treinando com os outros três? Ou eles eram tão fracos assim? O protagonista franziu a testa e Gunther sorriu pensando: que expressão. Era exatamente isso que ele queria ver. Ele tem que ficar ali, incapaz de fazer qualquer coisa. Um homem barreira patético. Ele então gritou: o que estão esperando? Eles têm que atacar. Se eles não atacarem, então ele mesmo o fará. Com isso, ele concentrou energia na mão. E então lançou um ataque poderoso para a frente. Depois disso, ele cerrou o punho, virou-se e perguntou: e agora? Parece que seus amigos estão em apuros. Suas mãos tremiam ligeiramente por causa de sua ação. Ele não deveria se enganar. Isto é apenas um treinamento. Todos estão vivos. Bem, talvez ele tenha exagerado um pouco e eles possam se queimar. Depois disso, ele se virou e disse para ele olhar. A fumaça está se dissipando. Ele deveria olhar para os rostos patéticos queimados deles. No segundo seguinte, a fumaça se dissipou, revelando as crianças atrás da barreira. Ele gritou surpreso: o quê? Porque eles estão ilesos. Sven olhou para sua mão surpreso e pensou: se você olhar de perto, pode ver a barreira. Poderia ser um velho? Gunther pensou: o mago da barreira fez algo? Mas ele não viu nada. Então um dos instrutores disse: o vice-capitão está lutando contra Kekipo. Seu parceiro notou que eles pareciam exaustos. O que está acontecendo? Gunther abriu os braços para os lados e disse que eles ainda estavam no meio do treinamento, mas já pareciam estar no limite. Talvez devêssemos terminar aqui. Sven gritou: isso não é treinamento, isso é uma surra. Therese acrescentou: mas que irritante. Agora ele vai simplesmente embora. E então Clara disse que quer vencer junto com eles. MC assentiu e Sven gritou: eles ainda podem lutar. Therese disse que eles estão pedindo para continuar o treinamento. Clara disse que eles não vão perder. O instrutor gritou: eles devem continuar. Seu parceiro acrescentou: eles conseguem. Não podem perder para o vice-capitão. Gunther pensou: se ele parar, nem sabe quais rumores serão espalhados sobre ele. Depois disso, Clara, liberando energia de cura para seus camaradas, gritou: avante! Eles uniram forças e venceram. Gunther, concentrando energia nas mãos, gritou: eles não têm a menor chance. Ele então criou uma explosão no centro da arena. Sven gritou: a magia dele não vai alcançá-los. Ele olhou para o brilho ao redor dos corpos deles e gritou surpreso: isso é realmente uma barreira? Covardes. Sven concentrou a energia na mão e gritou: ele não quer ouvir isso dele, criminoso.
Então ele e Therese miraram seus ataques mágicos nele. Sven disse, assim mesmo um grande golpe. Gunther gritou com raiva. Aquelas criaturinhas, eles não podem... Um dos instrutores gritou. Chega, o que ele está fazendo? Ele estendeu a mão à sua frente e disse que estava apenas conduzindo uma sessão de treinamento. Ele respondeu. Chega dessas desculpas patéticas. Ele apontou o dedo para ele e gritou. Ele está claramente contra Blake. É por isso que atacou a equipe F. Eles vão investigar isso, vice-capitão. Enquanto isso, ele está perdendo sua posição. Ele deve esperar uma demissão em breve. Ele pensou, por quê? Por que isso está acontecendo com ele? É tudo culpa dele, o mago de barreira Blake. Depois de um tempo, a equipe do protagonista se reuniu em uma sala. Sven disse que sabia que era injusto com esse Gunther. Ele realmente ficou assustado durante o treinamento. Therese acrescentou. Parece que ele agiu contra eles desde o início da prática. Sven cruzou as mãos na frente dele e perguntou. Por que ele não gostava do velho? Que bastardo. MC pediu desculpas por tê-los colocado em apuros por causa dele. Sven colocou as mãos na frente dele e disse que não era culpa dele, velho. Therese tomou um gole de chá e disse que de certa forma realmente era. Sven olhou para ela e disse para não falar isso. De qualquer forma, velho, por que ele é tão forte? Therese disse que ele usou a barreira de maneiras que ela nunca tinha visto. Clara acrescentou. Tão interessante. Ele disse hesitante. Bem, depois disso, Ana entrou no quarto deles e disse, em nome da senhora, Edda, a bruxa da sabedoria. Ela veio escoltá-la até ela, senhor. Blake. Ele apontou para si mesmo e perguntou surpreso. Ela pegou sua mão e levando-o para fora da sala, disse-lhes para se apressarem. Therese perguntou, a bruxa Edda, ela é uma das membros do grupo do herói? Algum tempo depois, no reino de Endria, no Instituto de Pesquisa de Magia. A bruxa da sabedoria, a principal pesquisadora de magia, Edda, de 13 anos, afastou-se de seu livro e, olhando para o protagonista, notou que não se viam há muito tempo. Blake, ele se sentou em frente a ela e confirmou que não se viam há muito tempo. Ela parece alegre, como sempre. No segundo seguinte, Ana colocou as mãos nos ombros dele e ficou indignada. O que ele está fazendo? A senhora Edda é um gênio da magia, nascido uma vez a cada geração. Como ele se atreve a se comportar de forma tão rude com ela, como se fosse uma criança? Ele pediu desculpas e perguntou se ela não gostou. Ela disse que estava tudo bem, ao ponto de chamá-lo por um motivo. Ela precisava da ajuda dele para capturar monstros. Foi muito difícil capturá-los vivos. Eles facilmente quebravam algemas físicas. Embora os monstros venham em diferentes tipos, todos emitem uma aura escura, então só podem ser estudados à vista. Mas este método também tem muitas limitações. Se eles conseguirem capturar os monstros e mantê-los aqui para estudar, poderão aprender mais sobre seus hábitos e características, assim como analisar sua aura. Talvez até consigam encontrar uma maneira de coexistir com eles. O protagonista pensou que o grupo do herói é protegido pela bênção da deusa, então a aura sombria não os afeta. É por essa razão que apenas eles poderiam entrar no reino dos demônios, onde a concentração de aura sombria é extremamente alta. Então Edda disse que eles voltariam ao assunto. Blake, ele pode capturar monstros acima do nível 5 com suas barreiras. Um dos magos disse, Senhorita Edda, ela superestima a magia de barreira. Seu parceiro acrescentou, ele não pode. Antes que ela pudesse terminar de falar, o protagonista assegurou de que ele podia fazer isso. Ela ficou surpresa. O que ele disse? Ana gritou indignada. O fato de ela ter se dignado a falar com ele não significava que ele pudesse mentir sobre suas habilidades. Não importava quão boas fossem suas barreiras. Era impossível. MC disse que não achava que haveria problema com isso. Ela acenou com a mão e gritou, pare de mentir. No segundo seguinte, Edda disse que Blake iria com eles, sem discussão. Quem continuar a discutir vai se arrepender. Depois disso, os magos se curvaram e pediram perdão. E Edda acrescentou que ele não precisava se preocupar com o corpo real de magos. Ela enviaria um aviso oficial de que a participação na pesquisa seria significativa em vez de treinamento. Em resposta, ele sorriu e agradeceu. Ana pensou, será que este homem está se aproveitando de alguma fraqueza da senhorita? Edda? Então eles têm que protegê-la. No segundo seguinte, o protagonista se abraçou. Seu corpo começou a tremer. Ele pensou, o que é esse tremor? Ele tem um mau pressentimento. Depois disso, Edda anunciou que o destino deles é uma mina abandonada na cidade de Berberum. Eles estão partindo. Depois de um tempo, eles partiram, montando vários dinossauros. Edda, olhando para o protagonista, disse que estava tão feliz em ver o salvador deles novamente. Ele já conheceu os outros? Ele respondeu. Apenas Alice. Ela está cheia de alegria. Edda riu e disse, miau, ela é sempre assim. Ana, olhando para eles, pensou, mas por que a senhorita? Edda está falando tão amigavelmente com este? Ele é apenas um mago de barreira patético. Edda então disse, naquela vez, se ele não estivesse salvado na Grande Floresta da Morte, agora todos estariam mortos. Ele pensou que estava caçando no lado dos demônios da Grande Floresta. Ele acidentalmente encontrou Alice. Ela estava sendo atacada por monstros, então ele a ajudou. Naquele momento, ele a segurou pelos ombros e gritou. Ela está bem? Ela olhou para ele e pediu que salvasse seus amigos. Eles deveriam estar em algum lugar por perto. Ele procurou desesperadamente na floresta, e foi assim que encontrou Edda. Ela estava cercada por monstros. Edda disse que a Grande Floresta da Morte brinca com os sentimentos de todos que entram nela. É por isso que eles se separaram. Ela se perdeu e andou em círculos. Se ele não tivesse aparecido e a salvado, ela teria morrido de uma forma terrível. Ela não consegue agradecê-lo adequadamente, Van Blake. Ele contestou. Ele não fez nada que merecesse tal elogio. Ela riu e percebeu que ele não tinha mudado nada. Depois disso, eles voltaram sua atenção para as crianças que corriam. MC, sorrindo, disse para ela olhar como elas estavam se divertindo. Ele tinha vivido sozinho na floresta desde os 9 anos, mantendo a barreira, então ele está um pouco com ciúmes dessas crianças. Ela disse, entendo, ele viveu sozinho por tanto tempo. Ele perguntou, ela já brincou com essas crianças? Ela respondeu que nasceu com o potencial para ser uma grande maga. Ela nunca brincou com crianças. Então ela olhou novamente para as crianças felizes.
Alguns dias depois, uma mina abandonada na cidade de Berberum. A maga, colocando a mão no peito, percebeu que havia muito mais auras escuras ali do que esperava. Mesmo entrar lá era perigoso para todos, exceto para a senhora, Eda. Eda perguntou a Blake se ele poderia cobri-los com uma barreira enquanto se movem. Ana objetou. Senhora, Eda, não há barreiras móveis. O protagonista respondeu que ele podia, e ela gritou indignada. Ele não pode fazer nada. No segundo seguinte, o protagonista criou uma barreira e avançou. Ela gritou surpresa. Ele foi. Ir lá é como assinar um contrato de morte. Eles verão o que restou dele. Depois disso, o protagonista voltou e perguntou. Eles vão ou não? Eles gritaram surpresos. Ele estava vivo? Eda sorriu e virou-se para seus subordinados, dizendo que como podiam ver, as barreiras de Blake eram diferentes das usuais. Eles tinham que ir. Os carros não entrariam na mina, então teriam que caminhar. Depois de um tempo, eles entraram, e Ana olhou para a mão e perguntou. Será que isso realmente poderia protegê-lo de uma aura tão espessa e escura? Sua parceira disse que nunca tinha ouvido falar de barreiras móveis. Ela balançou a cabeça e cruzou os braços sobre o peito dizendo, claro que poderia protegê-los. Era uma barreira, afinal. Nada especial para elogiar. Eles continuaram em frente, e o protagonista olhou ao redor, e notou que não havia monstros por perto. Eda disse que parecia que a aura vinha das profundezas. Ele disse que acreditava que isso significava que a criatura emitindo a aura vivia lá. Ela disse, mas também poderia ser uma maldição ou um fenômeno natural. Objetos amaldiçoados, criados por humanos, se deixados em um lugar por muito tempo. Os mais sinistros podem começar a produzir uma aura sombria. A aura sombria gera monstros, e seu número aumenta. Os monstros, por sua vez, liberam ainda mais aura sombria, gerando ainda mais monstros. Eventualmente, se tal lugar for deixado sem vigilância, um rei demônio pode nascer ali. Eda acrescentou. Curiosamente, se você matar um monstro emitindo uma aura sombria, todos os monstros que ele gerou também desaparecerão. É por isso que metade dos monstros no Reino dos Demônios desapareceu depois que o rei morreu. No entanto, isso não significa que todos os monstros do mundo tenham desaparecido. Se eles conseguirem descobrir a raiz para a aura sombria e os monstros poderão lidar com isso. É por isso que a missão é tão importante. Com isso, ela deu um passo à frente e tropeçou em uma pedra à sua frente. O protagonista conseguiu segurá-la por trás e perguntou se ela estava bem. Ela confirmou e pediu desculpas, e então ele disse, está escuro aqui, então tenha cuidado. Bem, ou ele pode carregá-la nas costas. Ana o empurrou abruptamente para longe de Eda e gritou, carregar? Você não deve tratar a senhora. Eda como uma criança, ela é uma maga genial, uma pessoa difícil. Depois disso, Eda caminhou à frente e disse, não precisa, ela está grata, eles têm que ir. Depois de um tempo, chegaram ao lugar certo. MC disse que a aura escura é ainda mais densa aqui. Eda disse que acha que eles estão lá. No segundo seguinte, um monstro enorme apareceu da aura escura. Abriu a boca e gritou alto. Os magos gritaram surpresos. Um minotauro, um monstro de nível 5. O protagonista disse que vai agarrá-lo. Ana disse a ele para ficar para trás. Eles vão pegá-lo sozinhos. Então eles apontaram várias pedras diretamente para o monstro. Os olhos do monstro brilharam de raiva. Então ele gritou alto, jogando as pedras em diferentes direções. Ana gritou de medo. De jeito nenhum, isso nem o desacelerou. Eda gritou. Feitiços normais não vão detê-lo. Precisamos confiar no Blake, o mago da barreira, seu subordinado gritou. Eda-sama, ela pode pegá-lo, certo? Ela olhou para ele surpresa. Então seu subordinado ajoelhou-se e gritou. Isso mesmo, temos a bruxa genial, Eda. Ela cerrou os dentes e disse. Certo. Depois disso, ela se virou para o monstro. O outro gritou. Ela é incrível, Eda-sama. Ela parou ao lado do monstro, segurando seu cajado à sua frente. Depois disso, o monstro inclinou-se em direção a ela e balançou seu enorme machado, mas ele conseguiu criar uma barreira bem na frente dela. Os magos ficaram surpresos. O que é isso? Uma barreira gigante? O protagonista apontou a mão para frente, cercando o monstro com uma barreira. Um dos magos gritou surpreso. Para onde ele está indo? Ele não deveria atrapalhar a Eda-sama. Naquele momento, ela gritou. Talvez já seja o suficiente. Ela veio aqui com Blake, para que ele pudesse ajudá-los a capturar o Minotauro. Ela contestou. Mas o Minotauro apenas quebraria essa barreira. Eda disse para eles apenas assistirem. A barreira segura o Minotauro e corta toda a aura sombria. A barreira é impenetrável, então o monstro enfraqueceu imediatamente. Ana disse que não fazia ideia de que barreiras podiam fazer isso. Eda se aproximou da barreira. Estendendo a mão, pensou, mesmo um monstro de nível 5 não consegue danificar suas barreiras. É tão resistente. Nossos feitiços não conseguem fazer isso. Não, antes de mais nada ela. Então ela se virou e disse. O monstro foi capturado graças ao Blake. Eles estão voltando. Depois disso, caminhando mais adiante, ela agradeceu a Blake pela ajuda e perguntou. Ele pode trazer este monstro para eles? Depois disso, ela caminhou até a saída da caverna. O protagonista, olhando para ela, pensou. Eda é realmente ela? Depois de um tempo, Eda disse que todos tinham feito um ótimo trabalho. Agora eles poderiam estudar os monstros para descobrir como derrotá-los. Eles estavam ao lado de um minotauro que estava sendo mantido cativo por uma enorme barreira. Ela se aproximou, bateu na barreira e disse que as barreiras eram realmente convenientes. Afinal, pensar que poderiam transportar monstros tão grandes com tanta facilidade. Ela então olhou para o protagonista e perguntou quanto tempo ele poderia manter essa barreira. Ele respondeu que enquanto ele estivesse por perto, duraria praticamente para sempre. Bem, a barreira começaria a desaparecer depois que a fonte de energia fosse desligada. Ela observou pensativamente que isso era um problema. E então perguntou se havia algo que eles pudessem fazer a respeito. Ana levantou a mão e sugeriu que talvez fosse melhor segurá-lo com a magia da senhorita Eda agora. O protagonista então tirou um símbolo mágico do bolso interno e disse que tudo ficaria bem, se ela o usasse. Ana perguntou o que ele tinha pensado. O protagonista então colocou o símbolo mágico no chão, e Eda se inclinou e perguntou o que era. Ele respondeu, um círculo mágico criado para manter as barreiras no reino dos demônios em estado ativo. Ele pode manter a barreira ativa por um tempo. Ela pensou sobre isso e então disse,
Sim, havia algo assim no reino dos demônios, mas ela nunca tinha ouvido falar de tal círculo mágico. Seu criador é incrível. Depois disso, o protagonista coçou a cabeça e, rindo de forma constrangida, agradeceu a ela. Ela perguntou surpresa: foi realmente ele quem desenvolveu isso? Ele confirmou e disse que ele achava que tinha cerca de 9 anos na época. 30 anos atrás, quando a aura sombria do reino dos demônios invadiu o continente, eles, os magos de barreira, se reuniram, mas não conseguiram fazer nada. No início, eles apenas montaram uma barreira, mas não podiam se afastar dela. Então ele criou um círculo mágico, que pode ser preenchido com poder mágico. Se fizer isso, a barreira durará por um tempo. Durante esse tempo você pode descansar, comer, etc. Como? Quando eram 100, conseguiram criar uma barreira que cobria todo o reino dos demônios. Mas no final, ele ficou sozinho. Foi bastante difícil e exigiu muita força. Ele estava constantemente exausto. Depois disso, ele olhou surpreso para os magos perplexos e perguntou: há algo errado? Eta se aproximou e gritou: isto é uma conquista incrível. Pode me contar mais? Ele sorriu de forma constrangida, colocando as mãos para frente e disse: não há nada de errado com isso. Certo? Eles vão deixar isso por enquanto. É hora de criar uma barreira. Com isso, ele começou a derramar energia no símbolo mágico. A energia foi para a barreira, então MC disse que ela deveria durar algumas horas. Ele sorriu e disse que estará lá enquanto eles conduzem a pesquisa. Eta disse: uau, isso vai ajudá-los muito. Ela colocou a mão ao lado e gritou: eles vão começar a pesquisa. Precisamos estudar os monstros e a aura escura emitida. Os outros concordaram com ela. Depois disso, eles começaram a pesquisa. Eta deu ordens, conduziu experimentos, procurou informações. Em algum momento, Ana disse: bem, ela pede para se retirar. O protagonista, observando Eta, pensou que todos, exceto ela, tinham ido para casa. Depois disso, ela disse que preparou um quarto para ele no laboratório. Ele pode ir lá sempre que quiser. Ele só precisa estar aqui se precisarem fundir mana novamente. Ele perguntou: e ela? Ela respondeu que deve conduzir a pesquisa o mais rápido possível. Isso é para proteger as pessoas que têm medo dos monstros. Ele disse que ficaria também. Ela, segurando um tubo de ensaio na mão, disse: ela já disse que não há necessidade disso. Ele sorriu e disse: não, ele não quer sair por muito tempo. E se a barreira enfraquecer? Afinal, ele está montando algo assim fora do reino dos demônios pela primeira vez. Ela disse para ele fazer como sabe. Ele respondeu que fará exatamente isso. Uma semana depois, Ana dirigiu-se novamente à saída e se despediu. O protagonista disse que sairia por um momento. Ele seguiu Ana pelo corredor e perguntou se ela tinha um minuto. Ela ficou surpresa. Qual era o problema? Ele disse que não queria interferir no relacionamento deles, mas porque deixaram Eta trabalhar sozinha. Ela estava indignada. Que tipo de perguntas? Era melhor que os de fora não se intrometessem em seus assuntos. Ele disse que ela sempre trabalhava sozinha. Não havia nada que pudessem fazer para ajudar. Ela suspirou e disse que parecia que ele realmente não entendia. A senhora Eta era um gênio. Eles, pessoas comuns, não podiam ajudá-la de forma alguma. Não apenas o poder da magia, mas também a capacidade de pesquisa, nenhum deles podia se comparar a ela. Claro, eles faziam o melhor durante o horário de trabalho, mas ficar mais tempo simplesmente a perturbaria. Ela se virou e acrescentou que ele não tinha motivo para ficar até tarde também. Ele deveria ir para casa. Depois disso, ela continuou pelo corredor. MC suspirou e segurou a cabeça. Então voltou para a sala e viu Essa, que havia adormecido com a cabeça sobre o livro. Depois disso, ele a cobriu com sua capa. Alguns dias depois, Essa levantou a mão e disse: é hora do almoço, eles deveriam ter um bom descanso. Os magos, dirigindo-se à saída da sala, perguntaram o que eles gostariam de comer. Um deles sugeriu pedir um bife. Naquele momento, Eta tirou um pequeno pão da sua bolsa. A protagonista, inclinando-se em sua direção, disse: ela está presa ao laboratório o tempo todo, Eta. Por que ela não faz uma pausa também? Ela pegou um pequeno pedaço de pão e disse que estava descansando em seu quarto hoje. Ela se desculpa por ter que ficar com ela por tanto tempo. Ele respondeu que não é assim, ele faz o que quer. Então ela olhou para ele e disse: de qualquer forma, não há necessidade de se preocupar com ela, mas ele deveria ter descansado. Ele concordou com ela. Depois de algum tempo, os magos ocuparam a sala de jantar. Um dos rapazes, sorrindo, disse: afinal, senhora, Eta é incrível. Outro mago acrescentou: tanta determinação e tenacidade. Ela continua pesquisando mesmo sozinha. Sim, eles não podem se comparar a ela. Eles mais atrapalham. Outro cara, sorrindo, disse: o nível dela é tão alto que ele nem entende exatamente o que eles estão fazendo. Seu parceiro acrescentou: e ela pode até pegar monstros como um bagre. O camarada deles acrescentou: sim, aquele homem da barreira ficou louco com ela. Ana cerrou o punho e disse: vale a pena confiar tudo à senhora. Eta, ela fará da melhor maneira possível. Ela é o tesouro do reino de Andria. Enquanto eles a seguirem, um grande futuro os aguarda. Naquele momento, o MC que estava passando disse que não achava que era o caso. Um dos magos levantou-se de seu assento e ficou indignado. O que ele disse? Sobre o que ele estava falando? Ele respondeu que o fato de continuarem elogiando-a como um gênio significava que podiam simplesmente jogar todo o trabalho sobre ela. Os adultos não deveriam fazer isso. Afinal, ela era uma menina de 13 anos. Ana gritou: ela já disse isso? Parem de tratá-la como uma criança. Ela foi a maga mais talentosa da história. Ela estava em um nível completamente diferente. Os outros concordaram com ela. É verdade, ela pode parecer uma criança, mas é uma adulta por dentro. Ele não entende nada. O protagonista disse: é verdade, ela tem talento para magia e pesquisa, e sua inteligência é tão boa quanto a de um adulto. Mas isso não significa que ela seja assim. Ele viu a maneira como ela olhava para as outras crianças com inveja, e pensou que naquele momento ela... Quero dizer, como ele disse, Eta é uma criança sábia e gentil, né? É por isso que ela age da maneira que os adultos querem. Porque eles têm tanta certeza de que ela é adulta por dentro. Algum deles já conversou com ela? Algum deles entende os sentimentos dela? Eles não querem ajudá-la? Ana colocou a mão no peito e disse: isso. Naquele momento, seu companheiro segurou sua mão e, virando-se, disse: é hora de eles irem. Naquele momento, Eta entrou na sala de jantar.
Curvada de cansaço, ela caminhou para frente. O protagonista estendeu a mão para ela e disse: "O que acabou de acontecer?" Ela caminhou em silêncio. Ele a chamou novamente. Depois de algum tempo, ele estava sentado na beira da cama. Ele ouviu uma batida na porta e disse que podiam entrar. Eta entrou no quarto dele e perguntou se ele tinha 1 minuto. Ela sentou na beira da cama, enquanto ele preparava chá, e ofereceu-lhe uma bebida quente. Ele estendeu uma caneca para ela e disse: "Aqui." Em resposta, ela pediu desculpas por isso. Ele a cobriu novamente com sua capa, e sorrindo disse que era para ela não congelar. Ela agradeceu novamente, e então tomou um gole do chá quente e disse: "Está tão quente?" Depois disso, ela olhou para ele e pediu desculpas por tê-lo envolvido em tudo isso. Ele respondeu que ela não deveria se preocupar. Ele decidiu intervir ele mesmo. "Eles são sempre assim?" Ela abaixou o olhar e ele respondeu: "No começo eles estavam muito motivados, mas gradualmente tudo mudou. Eles a elogiavam cada vez mais, chamavam-na de bruxa genial, e ao mesmo tempo, eles mesmos faziam apenas o mínimo de trabalho. Isso sempre acontece. Ela muda as pessoas ao seu redor. Ela nasceu de camponeses comuns em uma pequena aldeia. Não havia nobres ou magos por perto, e sua família era a mais comum, mas ela aprendeu a falar muito rapidamente. Logo ela começou a ler livros sobre magia que seus pais conseguiam encontrar. Então ela mesma usou magia. Então seus pais exclamaram felizes: "Seu bebê é um gênio." A partir desse dia, seus pais a enviaram para uma escola de magia. Ela absorvia feitiços como areia seca água, tornando-se uma maga cada vez mais poderosa. Os habitantes de sua aldeia a elogiavam. Seu talento é simplesmente um milagre, uma maga genial. A aldeia deles deu à luz um gênio. Todos a chamavam de gênio, e esperavam que ela fizesse jus a esse título. Tratavam-na como adulta porque as pessoas achavam que gênios amadureciam mais rápido. O trabalho de um mago era pesquisar e lutar. E claro, ela tinha que fazer isso também. Ela tinha cerca de 6 anos na época, e se esforçava até a exaustão. Ela tinha que corresponder às expectativas porque era um gênio, não uma criança. E assim ela fez tudo o que pôde, mas ela apertou o vestido com as mãos e o protagonista perguntou: "Ela tem medo de monstros, certo?" Ela ficou surpresa. Então olhou para ele e perguntou se ele percebeu. Ele disse que quando a salvou recentemente com o Minotauro, ele viu o quanto ela estava assustada. Ela disse: "Entendo." Então ele percebeu. Ele é muito observador. Ela tem medo de encontrar monstros cara a cara. Quando ela estava na equipe do herói, ela ficava na retaguarda, deixando a batalha direta para os outros. E de alguma forma, eles conseguiam lutar com ela apenas ali para apoiá-los. Ela tremia toda e, abraçando-se com os braços, acrescentou que tinha um medo terrível deles. Ela não podia evitar, nunca seria capaz de lutar sozinha. O protagonista levantou a mão e disse que entendia. Ele também tinha medo de monstros. Ela disse que era improvável que fosse o mesmo para ele. Ele respondeu que simplesmente lutava suprimindo o medo. Se não conseguisse, morreria. Então continuou a lutar todos os dias, até superar o medo. Ela disse que era uma pena que não pudesse fazer isso. Ele sorriu e disse que ela não precisava. Ela podia simplesmente ser ela mesma, Eta. Ela pegou a mão dele e gritou, mas todos esperavam tanto dela. Eles acreditavam nela, em seu gênio e sua força. Ela segurou a cabeça e acrescentou que tinha que fazer o melhor para corresponder às expectativas deles. Ela tinha que ser forte e derrotar monstros. Se ela não conseguisse, eles a abandonariam. Ela imaginou os aldeões dizendo que, se a filha deles não fosse um gênio, então ela era inútil. Eles não queriam uma estudante sem talento. O quê? Ela não era um gênio. Ela os enganou. Eles não queriam nada com uma garota comum. Ela segurou a cabeça, seu corpo inteiro tremendo, e repetiu: "Eles não deveriam abandoná-la. Eles não deveriam deixá-la. Ela seria uma boa menina. Ela seria um gênio. Ela será uma adulta. Então, por favor, eles não deveriam abandoná-la." Depois disso, o protagonista colocou a mão na cabeça dela e disse que estava tudo bem. Ele prometeu que nunca a abandonaria. Ela olhou para ele e disse: "Blake, ele disse que era difícil, doía e era terrível, mas ela se esforçou muito." Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos, e então o abraçou pelo pescoço. Ela disse que queria fazer amigos e brincar com eles, comer lanches, fazer uma pausa no trabalho. Ela queria se divertir e passar tempo com a família. Ela gosta de explorar, mas odeia lutar. É assustador e difícil. Ela não quer. Por que ela não pode fazer isso? MC disse que os adultos devem mimar as crianças e ser mais leves com elas. Ela disse: "Mas todos a chamam de gênio e esperam que ela haja como tal. Ela é uma bruxa da sabedoria e deveria agir como tal." Ele acariciou o cabelo dela e disse que ela não precisa se esforçar tanto. Quando ficar doloroso e difícil de qualquer forma, ela sempre pode ir até ele, e ele vai mimá-la. Ela perguntou: "É verdade?" Ele confirmou. Ela perguntou: "Ele está dizendo a verdade?" Ele disse: "Claro." Eles se abraçaram novamente, e ela disse feliz que estava muito feliz. Ela agradeceu e deitou a cabeça no colo dele, e então fechou os olhos. Ele acariciou a cabeça dela e olhou pela janela, e pensou, assim como naquela vez, ele se lembrou de como atacou monstros com pequenas barreiras. E depois de um tempo, ele colocou o capuz e foi para a cama. Eta estendeu a mão trêmula. Ele a pegou e acariciou seu cabelo no tempo presente. Ela disse: "Blake, ele não deveria ir. Ele deveria ficar com ela. Ele não deveria deixá-la sozinha. Ele disse que estava ali e não iria a lugar nenhum." Alguns dias depois, na rua de compras, ela perguntou a ele: "Ele está esperando há muito tempo?" Alguns dias atrás, Eta saiu para ver os magos, e disse que, bem, ela estava contando com eles hoje também. Os outros disseram a ela para cuidar deles. Depois disso, eles começaram a trabalhar. No dia seguinte, o trabalho continuou, assim como no dia seguinte, e no dia seguinte a esse. Depois de um tempo, Eta fechou o livro em suas mãos, e então correu até o protagonista e se jogou em seus braços. Ela olhou para ele e gritou que não queria mais fazer isso. Ela estava cansada, ela não conseguia mais. Ele acariciou sua cabeça e, sorrindo, percebeu que tinha sido difícil para ela. Ela sorriu timidamente e acrescentou: "Mas, ele deveria acariciá-la ainda mais." Ele concordou com ela. Ele pensou que Eta estava sob muito estresse. Seria ótimo se ele pudesse ajudá-la com algo. Então ele perguntou: "Ela pode tirar o dia de folga amanhã?"
Há algo que elas queiram fazer? Ela disse, sim, ela quer dar um passeio com Blake. No dia seguinte, eles se encontraram na rua de compras. O protagonista se aproximou, abriu os braços para o lado, sorriu e disse que está tudo bem, ele acabou de chegar. Então eles vão. Eles começaram a caminhar e, após alguns momentos, Eta cerrou os punhos e disse feliz. Há tantas pessoas aqui. Ele perguntou, é a primeira vez dela no mercado de rua? Ela respondeu, tendo chegado à capital, ela raramente sai. E, em geral, nunca esteve em cidades. Ele colocou as mãos na cintura dela, sorriu e disse que isso é ainda melhor. Ela olhou para ele surpresa. Então ele pegou sua mão e perguntou se não era mais divertido fazer algo pela primeira vez. Ela concordou feliz. Depois disso, eles foram a uma barraca de doces e pegaram alguns pirulitos, olhando para o lado. Mas também viram crianças se divertindo. Quando o sol começou a se pôr, eles continuaram a aproveitar o passeio. E então Eta voltou sua atenção para a barraca de joias. MC se aproximando, perguntou se ela gostava de algo. Ela olhou para ele surpresa, e depois olhou para os produtos oferecidos com constrangimento. Depois disso, o protagonista pegou a joia nas mãos e, virando-se para o funcionário, disse, esta, por favor. Ela queria objetar, ela poderia pagar por isso sozinha. Ele se virou para ela e, não sorrindo, disse que estava tudo bem. Ele queria dar-lhes um presente. Depois disso, ele colocou algumas moedas na mão da funcionária, e ela entregou a joia para Eta e disse, aqui, senhorita. Em resposta, ela agradeceu e, olhando para sua nova decoração em suas mãos, disse feliz. Que maravilha, ela está grata. O protagonista disse, sempre às ordens. A funcionária, rindo levemente, observou que ela tinha um pai maravilhoso e que filha maravilhosa ele tinha. Eles se entreolharam de forma desajeitada e então sorriram um para o outro. Uma semana depois, Eta virou o olhar para o lado. Ela ficou na frente dos magos e disse que lamentava que, no final, eles não pudessem descobrir muito sobre a Aura Negra. No entanto, eles conseguiram confirmar a utilidade da magia de barreira e que ela anula completamente o efeito da Aura Negra. No futuro, eles reunirão mais magos em barreiras e continuarão a pesquisar sua magia. Depois disso, ela se virou para o protagonista e perguntou, ele vai ajudá-lo de novo, Blake? Ele respondeu, claro. No segundo seguinte, Ana deu um passo à frente e, curvando-se, gritou, eles estão muito arrependidos. Os outros magos seguiram seu exemplo, e ela acrescentou que se sentiam inferiores a Eta-sama e por isso começaram a depender dela para tudo. Eles apenas inventaram uma desculpa para si mesmos, transferindo todo o trabalho para ela. Gênio, e eles mesmos não se esforçaram muito. Além disso, por inveja de Blake Sema, ela também se comportou de forma rude com ele. Eles estavam apenas tentando proteger seu orgulho, menosprezando os magos da barreira. Eles pediram desculpas. Ela sorriu e disse que estava tudo bem, que não estava zangada. O protagonista disse que sentia o mesmo. Eta então colocou as mãos nos ombros de Ana, e olhando em seus olhos disse, mas será realmente difícil para ela se eles transferirem todo o trabalho para ela, então eles devem se esforçar mais. Em resposta, ela disse, Eta-sama, muito obrigada. Depois disso, os magos se aproximaram do protagonista, e um deles pediu desculpas. Seu parceiro acrescentou que este incidente abriu seus olhos para o poder dos magos de barreira. Agora ele finalmente entendeu, Bill. A magia de barreira é incrível. Então Eta, olhando para Ana, perguntou, mas por que eles de repente quiseram se desculpar? Ela disse que foi tudo graças ao Sr. Blake. Ela baixou o olhar e acrescentou, para dizer a verdade, eles mesmos notaram que ela não estava se sentindo bem, e se sentiram culpados, mas não conseguiram reunir coragem para dizer isso. Ela acha que eles tinham medo de enfrentar sua impotência, e então o Sr. Blake os repreendeu. Ele a ajudou e ela até começou a se sentir melhor. Então eles reuniram coragem e se aproximaram dela. Eles são realmente incríveis, o Sr. Blake e sua magia. Ela concordou. Ela também pensou assim, de todo o coração. Depois de um tempo, todos estavam na rua. Eta olhou nos olhos do protagonista, e disse que entraria em contato com ele se precisasse. Ele respondeu que estaria esperando. Depois disso, ela fez um gesto para ele se inclinar e sussurrou em seu ouvido. Ele a estragaria de novo? Ele sorriu, e respondeu que sempre que ela quisesse. Então os magos assinaram para ele e o protagonista. Ao se virar, pensou que fazia muito tempo, desde que eles estiveram nos alojamentos do corpo. Eu me pergunto como eles estavam. Depois de um tempo, sua equipe o cercou. Therese gritou indignada. Ele tinha demorado demais. Sven apontou o dedo para ele e gritou. Ele os fez se preocupar. MC desajeitadamente colocou as mãos na frente dele, e sorrindo disse isso. Depois de um tempo, ela estava sentada em uma cadeira. Sven sentou-se em uma cadeira em frente a ele, e disse que era difícil de acreditar. Therese, que estava sentada na cama, acrescentou. Ele realmente capturou um monstro vivo. Sven achou que não era fácil entrar no Instituto de Pesquisa Mágica, mas ainda assim, Therese achou que não podia acreditar que ele era amigo de outra pessoa do grupo do herói. Clara pensou que talvez a magia de barreira fosse forte, afinal. Quem diabos é ele? Depois disso, o protagonista perguntou. Então, o que eles têm feito enquanto ele estava fora? Sven sorriu e disse que esperava que ele perguntasse isso. Ele apontou para si mesmo e disse, amanhã eles vão mostrar a ele os resultados do treinamento deles. Depois de algum tempo no campo de treinamento, sua equipe lançou resolutamente um ataque mágico à frente, criando uma explosão no chão. Eles de repente ficaram sem fôlego. Sven, apoiando as mãos nos joelhos e respirando pesadamente, disse, droga. Ele pensou que seria melhor. Therese disse, bem, você não pode se tornar forte da noite para o dia. Então um dos magos que os observava disse para olhar para esses perdedores. Seu camarada acrescentou que às vezes há pessoas assim. O cara ao lado dele sorriu. Eles realmente achavam que algumas sessões de treino os tornariam os melhores? Sven rangeu os dentes de irritação e disse, que irritante. Therese disse, nada pode ser feito. Ela quer dizer que eles realmente são fracos. Clara concordou. Eles sempre ficam no final. Ele contestou. E daí? Estão sugerindo que nos rendamos, permanecer fracos atrás das costas de um velho? Therese contestou. Ela não disse nada disso. Depois disso, Sven se virou e disse que não queria. Que se dane, ele se renderia. Então ele correu para frente e Therese, olhando para baixo, disse para ele não agir como se fosse só ele que estivesse irritado.
Clara, olhando para ela, disse: Thérèse. Depois de um tempo, MC, sorrindo de forma constrangida, coçou a bochecha e perguntou: o que há de errado com ele? Desvão caiu de joelhos na frente dele e gritou: ele está pedindo para ele ensiná-lo. Se ele não ficar mais forte, não entrará no corpo. O protagonista olhou para ele e perguntou: por que ele quer isso tão desesperadamente? Ele respondeu: ele é o filho mais velho de uma família nobre, dos arredores do país, e o único mago da família, então eles têm grandes esperanças nele. Embora sejam nobres, não são ricos. Nunca viveram no luxo, então ele quer ganhar dinheiro para sua família. O protagonista disse que entende, mas ele só tem uma barreira. Sven observou que isso é verdade e o protagonista continuou: ele pode ensiná-lo a lutar. Ele exclamou feliz: isso é ótimo, por favor, ele deve fazer isso. O protagonista concordou e sugeriu começar amanhã. Sven, começando a se curvar, disse que estava contando com ele. Depois de um tempo, ele gritou indignado: e o que eles estão fazendo aqui? Thérèse piscou para ele e disse que não podiam deixá-lo roubar a oportunidade de se tornar mais forte. Clara observou que era rude perguntar ao tio sobre tal coisa sem eles. MC, sorrindo, coçou a nuca e disse que foi ele quem os convidou. Ele tinha certeza de que eles sentiam o mesmo que ele. Sven disse: de jeito nenhum, mas só ele rastejou de joelhos implorando a ele. Clara se perguntou: eles podem aprender os segredos da força do tio. Ela o tinha visto realizar vários truques, mas hoje eles poderiam observá-lo de perto. E então ela se virou abruptamente e pensou que o observaria sem que ele percebesse. Depois de um tempo, a floresta mexe. Eles estavam parados na frente de várias salamandras. Sven, tendo lançado um ataque de fogo para frente, gritou alto e acertou um monstro. Depois disso, ele riu levemente e disse para eles assistirem. Ele também podia fazer isso. No segundo seguinte, outro monstro abriu a boca em sua direção, mas o protagonista facilmente enviou várias pequenas barreiras atacando o monstro. Colocando a mão no ombro de Sven, ele gritou: você não pode relaxar. Em resposta, ele se desculpou e então as garotas gritaram: cuidado, há mais deles. O protagonista ficou na frente delas e, virando-se, disse que primeiro mostraria um exemplo. Quando há muitos inimigos contra eles, é preciso usar magia de área de efeito. Ele concentrou a energia na mão e com um golpe, derrotou vários monstros de uma vez. Ele se virou e disse algo assim. Os outros o encararam de boca aberta. Sven disse surpreso: legal. Thérèse gritou surpresa: ele acabou com todos de uma vez? Não importa como você olhe. Ele não é forte demais? E então Clara perguntou: tio, por que ele é tão forte? Sven acrescentou: ele disse que não fez nada além de manter a barreira. O protagonista sorriu e disse que era uma história antiga e longa. Depois de um tempo, eles se sentaram em um tronco caído e o MC começou sua história. Tudo começou há 30 anos. Ele tinha cerca de 9 anos na época, porque ele havia desenvolvido o talento de um mago de barreira. Ele, como outros magos semelhantes, foi levado para as fronteiras do Reino dos Demônios. Eles foram ordenados a criar uma barreira que impediria demônios e a aura sombria. Eles recebiam um pequeno salário e alguma comida simples. Basicamente, foram abandonados. Além disso, a missão deles era manter a barreira ao redor do Reino dos Demônios. E ele não podia deixar seu posto. Não havia tempo nem para dormir. A barreira estava consumindo toda a sua força. Mas seus suprimentos de comida estavam acabando e ele não conseguia mais aguentar. Ele estava no limite por causa da fadiga e da falta de sono. Então ele pensou: por que não criar um círculo mágico que manteria a barreira automaticamente? Clara percebeu que pouquíssimas pessoas conseguiam criar círculos mágicos. Sven perguntou: ele falhou tão completamente? O protagonista, coçando a cabeça, respondeu que não foi assim. Ele tentou e conseguiu. Ele gritou: isso não é algo que pode ser feito tão facilmente. O protagonista criou um círculo mágico no qual ele podia despejar poder. Então ele mantinha a barreira por um tempo. Naquele dia, ele dormiu como uma pedra. Alguns dias depois, ele deu todo o seu dinheiro a um comerciante viajante e pediu-lhe que viajasse pelo resto dos magos, passando a eles a descrição do círculo mágico. Seus próximos problemas foram comida e abrigo. Ele decidiu ir caçar nas florestas próximas, mas havia tantos monstros lá que ele teve que fugir. Ele recebia algumas provisões uma vez a cada 2 meses. Mas até isso parou em algum momento. Movido pela fome, ele entrou na floresta novamente. Ele não conseguiu obter muito. Além disso, a aura sombria na floresta era tão densa que precisava ser purificada. Mais importante, sua magia de barreira não funcionava contra monstros, então ele decidiu se tornar mais forte. Ele treinou e estudou magia de barreira para entender como poderia ser usada. Após um treinamento intenso, ele conseguiu fortalecer a barreira. Com isso, agora era possível conter os monstros por um tempo e ele conseguia reunir materiais mais livremente. 3 anos depois, Blake, de 12 anos, após vários anos de treinamento, suas barreiras se tornaram mais fortes. Era capaz de conter monstros por vários minutos. Seu poder mágico aumentou e ele sentiu que seu corpo também estava crescendo, mas ainda não era capaz de derrotar monstros. Suas barreiras eram fortes, mas como permaneciam imóveis, não eram adequadas para atacar. Ele tentou fazê-las se mover repetidamente, e seus esforços deram frutos. Após mais 3 anos, ele podia controlar livremente suas barreiras. Ele chamou isso de magia de barreira do tipo ataque. A carne que ele provou pela primeira vez em muito tempo estava muito saborosa. Claro, antes de comê-la, ele a limpou da aura escura e então começou a estudar a magia da barreira ainda mais diligentemente. A forma, a força, a propriedade. Ele tinha a capacidade de mudar a dureza e a elasticidade delas. E começou a criar uma técnica de combate baseada no uso de barreiras. Se eles fossem lutar todos os dias, antes que ele pudesse terminar de falar, a salamandra atrás dele abriu a boca, concentrando um ataque de fogo. Mas o protagonista rapidamente ergueu uma barreira protegendo-se do fogo. As crianças olharam para ele surpresas. Então ele se impulsionou do chão e, voando até o monstro, cortou sua cabeça com um único golpe. Depois ele se virou e disse que eles poderiam fazer o mesmo com o tempo.
Therese percebeu que ele derrotou o Salamandra novamente com um golpe. Sven disse: "Ele é forte demais, velho." O protagonista olhou para ele surpreso. E então Sven acrescentou que agora entende como ele se tornou assim. Therese colocou a mão no peito e disse: a história dele é incrível." Clara pensou: deve ter sido muito doloroso, mas ele não demonstra. O tio é realmente uma pessoa incrível. Depois disso, o protagonista abriu os braços para os lados e disse: "De qualquer forma, né, se eles fizerem o mesmo que ele, eles definitivamente se tornarão mais fortes. Ele tem certeza de que em breve todos eles alcançarão o nível dele." Therese cruzou os braços no peito e pensou: a ignorância o assusta. Clara pensou: o tio não entende nada. Sven cerrou o punho e, olhando para isso, pensou: ele não tem medo. Ele também pode fazer isso. Então MC se virou e percebeu que chegaram bem a tempo. Eles deveriam lutar contra eles. Ele apontou para as salamandras atrás dele e disse que tinha certeza de que elas conseguiriam se tentassem. As crianças olharam para os monstros com medo e gritaram como se isso fosse possível. Depois de um tempo, o homem sorriu e disse que, não importa como se olhe, o Capitão Lancelot é incrível. O velho acrescentou: tão forte que se tornou capitão tão jovem. Ele disse que ele é tão inteligente que completa todas as tarefas perfeitamente. Não é à toa que o chamam de Lancelot impecável. Em resposta, Lancelot suspirou e disse: vamos lá, ele não merece tais títulos. O homem cerrou os punhos e disse: e sua modéstia também é incrível. Ele deve permanecer capitão para o próximo mandato. Depois disso, Lancelot olhou para frente e disse que não deveriam falar assim na frente de altos oficiais mais. O cara disse que eles também o valorizam muito. Ele coçou a parte de trás da cabeça e percebeu que o superestimaram. O cara objetou: não há necessidade de modéstia extra. Todos confiam nele, capitão. Ele pensava que não merecia tais elogios porque era apenas ligeiramente superior a eles. Ultimamente, sua magia parou de progredir, e ele não tem grandes ambições. A principal tarefa do corpo real de magia é manter a ordem. Após a morte do Rei Demônio, restaram poucos inimigos fortes. A paz é ótima, mas ele continua preocupado sobre quando finalmente conseguirá corresponder às expectativas colocadas sobre ele. Depois de um tempo, um de seus subordinados entregou-lhe alguns documentos e disse que parece que uma vila na fronteira está sendo atacada por monstros. Lancelot perguntou se ele não estava enganado. O nível desses monstros é baixo. Eles podem usá-los para a prática de combate para os recrutas. Ele olhou para os documentos em sua mão e perguntou quem deveriam enviar. Depois de um tempo, Sven ajustou as alças de sua mochila e disse que não era isso. Therese disse-lhes para se acalmarem. Clara disse que seria fácil. O protagonista, enquanto arrumava sua mochila, perguntou se eles estavam bem. Talvez um pouco de água? Sven gritou indignado: como você pode estar tão calmo? Eles foram designados junto com o primeiro esquadrão. MC sorriu e coçou a bochecha, dizendo que não há nada de especial em lutar contra monstros. Ele respondeu que diz coisas assustadoras com uma expressão tão calma, mas eles passaram pelo treinamento do velho. Therese cerrou o punho e disse que definitivamente ficaram muito mais fortes. Naquele momento, um dos magos olhou para eles e disse aos outros para olharem. Os perdedores estavam tremendo de medo. Sven se virou e gritou indignado: ele estava rindo dele? Depois disso, Lancelot ordenou que todos se alinhassem. Ele caminhou para frente e disse que estão marchando em direção à aldeia. Testemunhas disseram que um grupo de várias dezenas de monstros, não superiores ao nível 3, os atacou. Eles devem se organizar em grupos de 4 e não esquecer do trabalho em equipe. O outro gritou: sim, senhor. Um de seus subordinados colocou a mão para frente e gritou que estão se movendo. Depois disso, partiram. Depois de algum tempo, Sven, respirando pesadamente, disse que já estavam andando há 6 horas. Therese perguntou desesperadamente quando haveria uma pausa. Um dos outros magos, respirando pesadamente, disse que ia morrer agora. Ele começou a subir esta colina. Suas pernas estavam prestes a ceder. Depois disso, o mago gritou uma pausa em meia hora. Sven caiu no chão e, suspirando, disse finalmente. Clara também caiu no chão e disse que não aguentava mais. Nesse momento, um dos magos mais velhos se aproximou deles. Indignado, gritou: o que estão fazendo? Recrutas devem ajudar seus superiores. Depois disso, começaram a distribuir comida e água. Therese, entregando uma fruta a um dos magos, disse que achava que finalmente teriam algum descanso. Depois disso, os magos mais velhos começaram a dar ordens a eles. Ei, novato! Ele deve massagear seus ombros. Depois de algum tempo, Sven olhou pelo telescópio e perguntou se não os deixariam nem dormir. 7 dias depois, a jornada deles continuou. Sven pensou que, se isso continuar, eles vão morrer. Eles definitivamente vão morrer. Therese pensou que não aguentava mais. Clara pensou que queria dormir. Então o protagonista, segurando as alças de sua mochila, perguntou se eles estavam bem. Eles têm certeza de que não querem um pouco de água? Sven gritou surpreso, porque ele é um velho tão alegre. Ele desviou o olhar e disse que há muito tempo ele também passou por algo semelhante. Therese colocou a mão no ombro de Sven e disse que ele não deveria julgá-lo pelo senso comum. Depois disso, ele olhou em volta e perguntou: a propósito, onde estão os outros recrutas? Um dos magos mais velhos se aproximou dele e notou que eles tinham saído recentemente. Ele colocou a mão no ombro dele e disse que é bom que eles estejam aguentando. O resto já tinha se dispersado nos primeiros dias. Então ele é o mesmo velho que recebeu uma recomendação do grupo de heróis. Eles olharam para o personagem principal. Seu camarada acrescentou de meia idade e também um mago de barreira. O homem perguntou o que há de tão interessante nele. Sven gritou: a questão é que o velho é forte. Therese acrescentou: e eles simplesmente não entendem nada. Um dos magos indignados perguntou: quais insolentes? Como eles falam com seus mais velhos? Seu camarada perguntou se deveria dar-lhes uma lição. Naquele momento, Lancelot se aproximou deles e perguntou o que estavam fazendo. Eles se viraram para ele e, sorrindo de forma constrangida, disseram que nada, estavam pedindo desculpas. Então Lancelot foi até o protagonista e disse para ele não causar problemas. Ele, por sua vez, pediu desculpas e agradeceu por intervir. Enquanto o capitão seguia em frente, pensou que agora não se pode dizer que ele derrotou Gunther. Está escondendo sua força? 2 semanas depois, em uma das casas da aldeia,
o chefe da aldeia sentado à mesa, explicou que a aldeia vizinha estava sendo atacada por monstros. Todos os aldeões estavam com medo de serem os próximos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, e ele disse que poderia mostrar onde os monstros estavam. Ele pediu que lidassem com eles antes que viessem atrás deles. Depois de um tempo, o MC se aproximou do resto de sua equipe e disse que tinha voltado. Svon, olhando para ele, pediu desculpas. E disse que parecia que agora ele estava liderando o grupo deles. Depois disso, o mago se aproximou deles e gritou líderes de pequenos grupos: reúnam-se para uma reunião. Depois de um tempo, Lancelot disse que o chefe da aldeia está contando com eles. Algumas casas já tinham sido queimadas, e algumas garotas tinham desaparecido. Pode-se supor que os monstros já tinham chegado até eles. O cara cerrou o punho e gritou como esperado do Sr. Lancelot. Seu camarada acrescentou que tudo foi resolvido tão rapidamente. Depois disso, o comandante disse: só por precaução eles não devem comer ou beber por enquanto. Os monstros provavelmente aparecerão mais tarde à noite. Ele vai emboscá-los. Alguma objeção? Os outros responderam: claro que não. Eles nunca questionariam as decisões do Capitão Lancelot. Ele respondeu: entendo então. Naquele momento, o protagonista disse: um novato, questionando o plano do Capitão Lancelot, deve haver limite para sua insolência. E então Lancelot colocou a mão no ombro de um deles e disse para pararem. Ele se aproximou do protagonista e disse: não importa que ele seja um novato. Ele quer ouvir a opinião dele. O protagonista disse que seu plano proposto não inclui resgatar os aldeões capturados. Eles precisam de uma equipe para lidar com isso. O comandante disse que eles não sabem onde estão. Ele vai encontrá-los antes de escurecer. O MC assentiu e confirmou. O homem objetou: mas eles não terão tempo para isso. Seu camarada acrescentou: e você não pode contar com a ajuda dos camponeses vizinhos. O protagonista, sorrindo, disse que poderia encontrá-los usando magia de busca de barreira. O mago cruzou os braços e perguntou: magia de busca de barreira? O que é isso? O protagonista concentrou várias partículas na mão e, olhando para elas, disse: permite-lhe encontrar alvos em uma determinada área. Ao transformar a barreira em pequenas partículas, ele pode determinar a forma e o movimento do que elas tocam. Não apenas pessoas e monstros, mas também tudo que tem uma forma física. Eles começaram a objetar: mentiroso. Magia de barreira cria barreiras. Ele o agarrou pelo manto e gritou: esta não tem habilidades de busca. Nesse momento, o protagonista fechou os olhos e disse: há dois atrás dele. Um está zombando, o outro está bebendo água. O homem gritou surpreso: como ele soube? Seu camarada acrescentou: eles estão em conluio com ele. No segundo seguinte, Lancelot disse: aceito, o grupo dele encontrará os monstros e salvará os reféns. Eles gritaram surpresos: capitão, ele disse que eles não afetarão o resultado aqui, então serão mais úteis na busca, mesmo que as chances sejam pequenas. Depois disso, ele gritou: eles começarão a operação ao pôr do sol. Cada esquadrão receberá suas ordens. Algum tempo depois, com a lua subindo, a equipe do protagonista caminhou pela floresta. Sven disse que não podia acreditar que confiou nos recrutas para um assunto tão importante. Até o Capitão Lancelot tem que tomar decisões difíceis. Therese assinou com a mão e disse que ele entendeu errado. Ele deve ter confiado neles, porque não estava no plano. Clara perguntou: tio, ele pode encontrar os monstros com suas habilidades, certo? Ele se virou e confirmou: mas a área de busca é limitada, então ele terá que caminhar. Sven notou que ele estava, como sempre, estranho. Um velho. Therese sorriu e disse que não estava mais surpresa. Clara olhou para o protagonista e pensou: ele é incrível, e sua magia também. Quando ele está por perto, seu coração bate tão rápido. Depois de algum tempo na aldeia, vários monstros armados com facas entraram na sala para Lancelot e balançaram para atacar. Mas no segundo seguinte, um dos monstros voou pela janela, devido ao ataque do capitão. E ele disse: apenas alguns lagartos de terceiro nível. Parece que eles são subestimados. Depois disso, várias explosões ocorreram na aldeia. O mago atacando o monstro gritou: eles devem receber pequenas criaturas. Seu camarada, também atacando o monstro, gritou: isso é muito fácil, logo eles voltarão a dormir. Então um deles olhou para o lado e gritou: orcs. Monstros de quarto nível apareceram. Um dos monstros, balançando um porrete, correu para atacar e acertou o mago nas costas. Depois disso, um ataque de fogo voou para o rosto do monstro. Lancelot estava parado por perto, concentrando energia em sua mão. Ele perguntou: onde estão os outros monstros? Seus subordinados o agradeceram. Ele deveria esperar e olhar para lá. É um monstro de nível 6, um senhor orc. O mago pensou com medo. Eles, meros lutadores, não têm chance contra um monstro de nível 6. Então ele gritou: tudo ficará bem. O capitão está com eles, o impecável Lancelot. No segundo seguinte, o capitão impulsionou-se do chão e, levando-se acima do monstro, concentrou energia em suas mãos. Então direcionou um ataque combinado ao monstro, deixando apenas um buraco da explosão no chão. Depois disso, ele pousou e seus subordinados gritaram felizes. O capitão é incrível, Capitão Lancelot. Ele pensou que eles são muito bem organizados. Devem ser liderados por alguém. Monstros como o Senhor dos Orcs, embora fortes, não têm inteligência suficiente. Então ele olhou para frente e perguntou: o que é isso? Enquanto isso, a equipe do protagonista caminhava pela caverna, e o protagonista, correndo à frente, gritou: aqui estão eles. Ele prosseguiu para libertar os aldeões. Therese disse: agora tudo vai ficar bem. Clara, desamarrando as mãos das meninas, disse que elas podem relaxar. Depois disso, o protagonista correu para a frente e gritou para eles cuidarem do resto. Olhando para eles, Sven gritou para ele esperar. Naquele momento, um monstro apareceu na frente de Lancelot, que perguntou o que estava errado. Estavam congelados como uma estátua diante da grandeza de Barbarossa. Um dos magos, segurando sua mão ferida, disse: que poder assustador. Deve ser o 7º nível. Não, talvez até o 8º. Seu camarada disse que não importa. Não há como o capitão perder.
Depois disso, o Barbarossa balançou sua arma e gritou: "Vamos lá! É essa a força total do capitão do primeiro esquadrão do Corpo Real de Magia?" Lancelot, olhando para o monstro, pensou: ele usou muita força na batalha passada. Agora ele só pode usar sua magia especial mais uma vez. Se ele errar, tudo estará acabado. O que ele deve fazer? Seus subordinados gritaram: "O capitão é invencível. Mesmo um gigante assim será facilmente varrido." Lancelot pensou: sim, isso mesmo. Ele é o impecável Lancelot. Ele não perderá para ninguém. Ele foi arrancado de seus pensamentos por um ataque que vinha em sua direção. Ele caiu no chão, levantando nuvens de poeira no ar. Os magos gritaram de medo ao capitão. Barbarossa correu para atacar, balançando seu enorme machado, e gritou: "Este é o fim." No segundo seguinte, seu machado parou, colidindo com a barreira do protagonista, que percebeu que estava a tempo. O outro gritou surpreso: "Ele parou este machado gigante." Como ele fez isso? Depois disso, o protagonista estendeu a mão para o capitão e ofereceu-se para curá-lo. Ele está de acordo com isso? Depois disso, ele enviou partículas de magia de barreira para o capitão. Lancelot, olhando para sua mão, perguntou: "É magia sagrada? Ele pode usar mais do que apenas magia de barreira?" O protagonista sentou-se na frente dele e explicou que era simplesmente um tipo de magia de barreira de cura, e esta usava as propriedades de purificação e detecção para reviver o corpo e estimular regeneração. Nesse momento, Barbarossa gritou irritado: "Eles têm a audácia de conversar na frente dele? Malditos." Depois disso, ele repetiu seu golpe na barreira, e o MC, segurando a mão de Lancelot, perguntou: "E quanto às reservas dele?" Ele respondeu que se usasse magia especial, poderia acabar com ele, mas precisava de tempo para se preparar. Além disso, se ele não se abrisse, talvez não fosse o suficiente. O protagonista olhou para o monstro e disse que nesse caso, ele ajudaria com isso. O capitão perguntou: "Ele vai continuar cobrindo-o com a barreira?" Mas ele vê que vai usar magia. MC olhou para ele e disse que não é assim, ele vai prendê-lo na batalha. Lancelot, perplexo, gritou: "Como ele vai lutar contra a magia protetora das barreiras?" No segundo seguinte, o protagonista concentrou as partículas em suas mãos, depois as direcionou para os pés e correu para atacar com velocidade relâmpago, cercando-se com uma barreira mágica. Barbarossa olhou para ele surpreso e voou para o lado, caindo no chão de um golpe forte. Aqueles que assistiam ao que estava acontecendo gritaram surpresos. Derrubou o gigante. Barbarossa, levantando-se, gritou: "Eles devem estar amaldiçoados." Eles, formigas, ficaram completamente insolentes. Depois disso, o protagonista criou uma barreira que envolveu seu punho e golpeou, acertando o monstro bem na cabeça. Então ele se virou e gritou: "Agora!" Lancelot concentrou energia em suas mãos. Os outros gritaram: "Esta é a magia especial do capitão." No segundo seguinte, uma corrente de energia poderosa caiu sobre o monstro. O corpo de Barbarossa foi exposto. Os magos gritaram alegremente: "Ele conseguiu!" Ele derrotou o gigante, como esperado do capitão. Naquele momento, Lancelot disse com suas últimas forças: "Eles conseguiram." Depois disso, ele começou a cair, mas o protagonista correu até ele e o apoiou pela mão. Depois disso, ele disse que foi uma magia incrível. Lancelot olhou para ele e disse: "Ele pode dizer o mesmo sobre a magia dele." Então o mago correu até ele e, empurrando o protagonista para o lado, gritou: "Capitão, ele é incrível." Seu camarada acrescentou: "Esta é a melhor magia que ele já viu." Ei, novato, mesmo que ele não tivesse interferido, o capitão teria vencido facilmente. E ele queria roubar toda a glória para si, ele só atrapalhou. E então o capitão acenou com a mão e disse: "Basta, se não fosse por ele." No segundo seguinte, o protagonista disse: "Isso mesmo, o capitão poderia ter vencido sem ele, mas o capitão Lancelot também é humano. Ele não é perfeito, não importa como ele seja, ele ainda é humano. Se eles são camaradas, não deveriam lutar juntos e apoiar uns aos outros?" Depois disso, um mago o agarrou pela capa e gritou indignado: "Ele está tentando fazer o capitão de bobo." Em resposta, o protagonista segurou sua mão e disse que sabe muito bem como é difícil lutar sozinho e como é conveniente quando alguém luta ao seu lado. Não existem pessoas perfeitas no mundo. Ele também é um homem de carne e osso. O homem puxou a mão e disse para soltá-lo, e então o protagonista suspirou e seguiu em frente. Depois disso, as pessoas sequestradas retornaram em segurança para a aldeia. O chefe da aldeia admitiu que foi intimidado e pediu desculpas sinceras. Quem exatamente era o gigante que se autodenominava Barbarossa permaneceu desconhecido. A situação foi resolvida apesar da sombra ameaçadora pairando por perto. Depois de algum tempo, Svan cerrou os punhos e disse felizmente: "Finalmente eles voltaram." Therese acrescentou: "Graças a Deus." Ela estava tão cansada, Clara disse. Ela não queria mais ir na expedição. Então o capitão se aproximou deles e perguntou: "Você tem um minuto?" Depois de um tempo, Lancelot, sentado no bar, olhou para o protagonista e pediu desculpa por ser tão repentino. Ele estava interrompendo? O MC levantou a mão e respondeu que não era nada disso. Esta era a primeira vez que alguém o convidava para a taverna, então ele estava realmente feliz. O capitão disse que ele também estava. Era a primeira vez que convidava alguém para uma bebida. Lancelot sorriu e disse que estavam no mesmo barco. Ele respondeu: "Parecia que sim, capitão." Ele disse que estavam fora de serviço, então ele poderia se dirigir a eles de forma mais simples. Deveria apenas chamá-lo pelo nome. O protagonista respondeu que nesse caso, ele deveria apenas chamá-lo de Blake. Ele concordou e perguntou: "Então, vamos fazer um brinde, Blake?" Pegaram suas canecas nas mãos. O protagonista disse: "Como duas pessoas no mesmo barco." Lancelot acrescentou: "Como duas pessoas imperfeitas até o fundo." Depois disso, brindaram e continuaram a noite. Depois de algum tempo, MC caminhou por uma rua movimentada. Ele esticou os braços e pensou que não tinha um dia inteiro de descanso há muito tempo. Talvez fosse bom passear pela cidade sozinho às vezes. Muita coisa tinha acontecido ultimamente. Em algum momento, ele mesmo não sabia o que aconteceria a seguir. Graças à heroína Alice, ele tinha sua vida atual. Ele caminhou para frente e pensou que deveria agradecê-la de alguma forma. Naquele momento, Alice, escondida sob o capuz, esbarrou nele e parou, virando-se para ele.
O protagonista pediu desculpas a ela, e ela disse que sentia muito. Depois disso, ele olhou para ela e perguntou se ela estava machucada. E ela não estava. Antes que ele pudesse terminar de falar, ela agarrou a mão dele e, correndo para frente, gritou atrás dela. Os cavaleiros o seguiram. Um deles perguntou: ele a encontrou? Seu parceiro gritou que ela não estava em lugar nenhum. Ele perguntou para onde ela poderia ter ido. Ele ordenou que procurassem. Ela provavelmente ainda estava por aí em algum lugar. Naquele momento, MC e Alice se esconderam na esquina da casa. Ela apontou o dedo para ele e pediu desculpas por tê-lo envolvido nisso. Eles eram simplesmente tão irritantes? Ele sorriu e disse: então era mesmo ela. Ela se sentou, tirou o capuz e sorriu, olhando para ele. Ela piscou e disse que não se viam há muito tempo. Blake e ela tinha ouvido falar sobre suas conquistas. Ele coçou a nuca de forma desajeitada e disse: sim, ele não fez nada de errado. E mais importante, porque ele estava seguindo ela. Ela disse: mas ele pode ver? Ela fugiu do trabalho. Com essas palavras, ela colocou a mão no peito e então acrescentou: preparativos para a celebração da vitória sobre o Rei Demônio. Reuniões e tudo mais. E ela é forçada a participar de outros eventos. Ela tem que se encontrar com centenas de pessoas importantes e depois havia a papelada, responder cartas de fãs. A protagonista percebeu que isso soava duro. Ela gritou. Isso era dizer o mínimo. Ela segurou a cabeça e acrescentou que Eta e os outros também estavam estressados, mas tinham muito menos trabalho do que ela. Era o trabalho que estava matando ela. Eles queriam que ela se cansasse até a morte. Então ela fez um sinal de positivo com o polegar e, lambendo os lábios, acrescentou: é por isso que ela fugiu, e quem se importa com o que acontece? Ele pensou: parece que ela precisa de uma distração. Depois disso, ele perguntou a Alice: que tal darmos uma volta juntos? Ela cruzou os braços sobre o peito e perguntou surpresa: é possível? Ele sorriu e respondeu: claro. Ela tinha feito tanto por ele, e ele gostaria de agradecê-la adequadamente. O que ela diria? Ela olhou para ele embaraçada, então cerrou os punhos e, sorrindo, respondeu, com alegria. Depois de algum tempo, chegaram a uma clareira no centro da qual havia uma árvore solitária. O protagonista sorriu e disse que não sabia que havia um lugar assim perto da capital. Alice colocou as mãos na cintura e riu um pouco, dizendo que era o lugar favorito dela. Às vezes ela vem aqui quando quer ficar sozinha. Ele perguntou se estava tudo bem ele ter invadido. Ela levantou o dedo indicador e disse que estava tudo bem. Ele pode, Blake. Em seguida, ela mexeu na bolsa e disse: agora é hora de um piquenique. Com isso, ela tirou 2 marmitas, e MC disse: uau, isso é ótimo. Eles se sentaram perto de uma árvore, e ele olhou para o sanduíche na marmita. Ela riu um pouco, sentou-se ao lado dele e disse que ela mesma fez. Ele perguntou por que 2 porções. Ela disse que não importava. Ele tinha que comer. O protagonista então deu uma pequena mordida e disse que iria experimentar, e depois de mastigar o prato, ele disse: delicioso. Ele olhou para Alice e disse que ela era uma boa cozinheira. Em resposta, ela riu de forma constrangida, e disse que talvez você não soubesse, mas ela era bastante caseira. Estranho, não é? Para um herói, ela quis dizer. Ele respondeu que na opinião dele não era estranho. Ela abaixou o olhar e disse se ele sabia que antes de se tornar uma heroína, ela era uma garota comum de uma pequena aldeia, uma garota comum bastante habilidosa em tarefas domésticas. Ela não tinha poderes especiais, mas um dia uma revelação veio a ela. Ela recebeu a bênção da deusa Altria. A partir desse dia, ela se tornou uma heroína. Como todos os heróis que receberam a bênção, ela teve que ir lutar contra o Rei Demônio. Ela teve que passar por um treinamento rigoroso. Ela olhou para a mão e acrescentou: antes disso, ela nunca tinha sequer segurado uma espada nas mãos. Então, suas palmas rapidamente ficaram calejadas e ásperas. Ele disse: eu entendo. Depois disso, ela se levantou e acrescentou: mas ele sabe que ela era muito boa. Ele disse: claro. Ele pensou que para se tornar tão forte, é preciso uma predisposição natural. Ela cerrou os punhos e perguntou: sério? E então ela olhou para o céu, abriu os braços para o lado e disse: e ainda assim foi realmente difícil. Treinamento duro, oponentes poderosos, e ela só tinha alguns aliados, mas ela fez o seu melhor e finalmente conseguiu derrotar o Rei Demônio. Havia muito menos monstros e, mais importante, a ameaça havia desaparecido. A paz é ótima, agora todos podem sorrir. Bem, embora ela ainda seja uma heroína. Então ela olhou para o protagonista que estava ao lado dela, surpreso. Ele disse que era apenas um mago de barreiras. Ele não fazia nada além disso há 30 anos. Um velho que não sabe nada sobre o mundo e foi descartado como desnecessário. Ela se perguntou o que ele estava fazendo de repente. Que tipo de autodepreciação é essa? Ele respondeu: até alguém como ele tem convicção. E ele acha que há coisas que só ele pode fazer. Ele quer proteger Alice. A razão pela qual ele continuava mantendo a barreira ao redor do Reino dos Demônios era porque ele queria proteger todos, e isso incluía ela. Ela perguntou timidamente: ele sabe que ela é uma heroína, certo? A mais forte dos humanos? Ele ainda diz que quer protegê-la? Ele respondeu: se ela é uma heroína ou não, isso não importa. Alice é Alice. Para ele, ela é gentil, alegre e diligente. Uma garota carinhosa e maravilhosa. Ela disse: entendo. Ele diz coisas tão bonitas. Ela sorriu e agradeceu a ele. Ela está bem, só estava um pouco chateada, só isso. Ele disse: ok. Depois de um tempo, eles voltaram para a rua, movimentada, e Alice disse: já chega. Ela está grata a ele por este dia. Depois disso, ela correu para o arco. E o personagem principal acenou e disse que, se ela quisesse, poderiam repetir isso algum dia. Ela se virou e acenou para ele, concordando que queria isso também. Até mais. Naquele momento, Gunther estava observando-os de um canto. Seu rosto se contorceu de raiva. Ele continuava dizendo: ele deve morrer. Gunther perguntou o que ele disse. Philip cruzou as mãos na frente dele e disse: ele disse que estava sendo transferido para o distrito de Mabelo. Gunther se aproximou dele e gritou: isso é uma promoção. O que ele está pensando? Ele respondeu: ele foi longe demais. Repetidas violações e abuso de autoridade, além de atacar novos recrutas. Ele colocou a mão na testa e disse que não pode mais encobri-lo. Gunther agarrou sua capa e gritou:
Mas ele é um aristocrata de alta linhagem e um excelente mago. Philip afastou sua mão e disse que isso não importa mais. Ele está cortando todos os laços. Gunther continuou a gritar, irritado. Depois de tudo que ele fez por ele, está traindo-o assim? Philip endireitou suas roupas, olhou para ele e disse que tinha sido um erro lidar com ele. Ele não pensou que ele seria um cretino assim. Ele teria que recomeçar nas terras fronteiriças agora. Então a porta bateu atrás dele, e Gunther estendeu a mão para a porta fechada e gritou para ele esperar. Eles iam se livrar dele? Ele chutou o chão e gritou, droga! Depois de um tempo, saiu do escritório. Os outros magos olharam para ele surpresos. Eles estavam sussurrando. Rebaixado, claro, isso... Era ridículo quanto ele havia assumido. Um fim adequado para alguém que eles desprezavam. Gunther olhou para eles e gritou para que calassem a boca. Aberrações inúteis. Então ele concentrou uma energia furiosa ao seu redor. Depois de um tempo, um dos instrutores apontou para ele e disse que ele estava expulso do corpo de magos reais. Gunther colocou a mão no peito e gritou para ele parar de zombar dele. Ele era um aristocrata de alta linhagem. Ele sabia disso. Ele respondeu que deveria ter sido jogado na prisão. Deveria estar grato por ter sido apenas demitido. Ele se ajoelhou e disse, como poderiam tratá-lo assim? Ele é vital para este país. Depois disso, os portões se fecharam na frente dele. Ele abaixou o olhar e disse, é verdade, Lady Hero deve entender seu valor. Ele achou que foi amor à primeira vista. Ele queria lutar ao lado dela. Então almejava conseguir a posição de capitão. Ou seja, ele pensou que ela notaria seu charme, mas então ele apareceu. Ele rangeu os dentes e pensou que ele era a raiz de todo o mal. Depois disso, ele se levantou e disse, onde ele está? Onde ele está? Ele caminhou para frente até ver Alice sorrindo. Ele sorriu e disse, senhorita Alice, e então seus olhos se arregalaram de surpresa ao ver o protagonista em frente a ela. Ele pensou, por quê? Deveria ter sido ele em seu lugar. Ele se imaginou ao lado dela, mas no segundo seguinte sua fantasia se despedaçou em pequenos pedaços e ele disse irritado, ele deve morrer, isso mesmo, é isso. Ele vai acabar com ele e ficar com a senhorita Alice. Senhorita Alice... Não, é só Alice. Ele abriu a boca e gritou. Ela era dele desde o início. Depois de um tempo, um dos instrutores gritou. Todos em fila. Sven, olhando ao redor, percebeu que todos tinham se reunido. Therese cerrou o punho e disse... Tantas pessoas. Lancelot disse que eles estarão guardando a cidade e pessoas importantes durante a próxima cerimônia para celebrar a vitória sobre o Rei Demônio. Agora ele vai anunciar a designação. Então, a equipe encarregada do portão principal. Therese, olhando para o protagonista, perguntou onde ele achava que eles seriam colocados. Ele pensou e então sugeriu. Talvez o portão do castelo? Afinal, eles ainda são novatos. Lancelot disse. Acompanhando a dama do herói e seu grupo estarão. Clara disse que achava que eles seriam enviados para patrulhar as ruas. Sven suspirou e disse. Muito provavelmente. Depois disso, Lancelot olhou para os magos e disse. É tudo. Sven olhou para frente surpreso, enquanto os outros magos se viraram para eles. Ele perguntou. O que todos estão olhando? Clara disse. São eles. Therese olhou para ela surpresa e ela disse. Eles são os designados para acompanhar o grupo do herói. Sven gritou surpreso. Os quê? Os estudantes se viraram. E o garoto perguntou. Os novatos estão acompanhando o herói e seu grupo? A garota franziu a testa e disse. Deve haver algum engano aqui. Lancelot respondeu. Esse foi o desejo do próprio herói. Eles se destacaram bem durante o recente ataque de monstros. Blake derrotou Lord Gunther, e ele também é confiável para Alice e Eda. O estudante disse. Bem, sim, esse cara é forte. O garoto disse. Ele é forte o suficiente para lutar ao lado do capitão. Lancelot levantou a mão e gritou. A decisão é final. Ele ordenou que começassem suas tarefas. Todos os alunos gritaram. Sim, senhor. Depois de um tempo, Sven disse. Então este é o quarto do herói. Ele segurou o rosto e disse com medo. Ele está tão nervoso que tem medo de vomitar. Therese ordenou que ele se controlasse. Clara disse. Que nojo. Sven olhou para as pernas trêmulas da garota e disse. Sim, elas também. MC sorriu olhando para todos eles. Sven disse que eles não têm escolha. Eles têm que entrar. Ele puxou as maçanetas da porta e disse. Desculpe. Alice e Eda estavam perto da porta sorrindo. Alice disse. Aí estão eles. Eda disse que estavam esperando por eles. Os alunos arregalaram os olhos de surpresa e ficaram um pouco envergonhados ao vê-los. Sven pensou que elas eram a verdadeira senhora. Hero e Sina Eda. Therese achou que elas eram incríveis. Clara achou que elas eram como deuses. Blake pediu desculpas por mantê-las esperando. Os alunos olharam para ele surpresos. E Alice sorriu e disse que ouviu que eles fizeram um bom trabalho lutando contra os monstros. Eda piscou para ele e disse, como esperado do Blake. Sven disse, então eles realmente se conhecem. Therese perguntou se ela achava que eles eram bem próximos. Depois de um tempo, eles estavam sentados, um de frente para o outro. E Alice pediu para não ficarem tão nervosos. Eda acrescentou que eles não os comeriam. Therese achou que pareciam gentis, mas que assustador. Blake perguntou como ele sabia. Foram eles que os recomendaram? Alice respondeu feliz. Claro. Eda interveio. Ela conhecia bem as habilidades deles. Ana disse que estava feliz por eles estarem aqui. Clara olhou em volta e pensou, pessoas tão incríveis respeitam o velho, enquanto pensava que ele não era uma pessoa comum. Sven pensou que entendia o quão legal o velho era, mas Clara pensou que não tinha ideia de que ele era tão incrível. Blake sentou-se em silêncio e não pensou em nada, quando de repente William se inclinou para Alice e perguntou, ele pode fazer uma oferta? Alice perguntou novamente. O quê? William respondeu. Embora Sir Blake seja realmente talentoso, e os outros três? Julgando pelas suas auras, eles não são muito fortes. Não importa como ele os veja, eles parecem iniciantes comuns. Os alunos arregalaram os olhos de surpresa, ao ouvir essas palavras. William colocou a mão no peito e perguntou. Então não seria melhor substituí-los por magos experientes? Therese olhou para baixo e pensou. Ele está certo, eles não servem para nada. Clara olhou ao redor e pensou. Mas... Ela olhou para o rosto satisfeito do MC e pediu para deixá-los fazer isso. Sven levantou-se e gritou. Eles conseguem, Therese apoiou e disse. Eles nem sabem do que são capazes. William exalou com desagrado e perguntou.
então talvez devêssemos testá-los. Ele disse que as regras são simples. Se eles conseguirem fazer um ataque bem sucedido, a vitória é deles. Ele não usará magia. Na opinião dele, é uma boa desvantagem. Sven disse com desagrado. Ele os menospreza. Therese cerrou o punho e disse que isso a irrita. Eles ordenaram que não fizessem tais caras e, liberando sua mana, correram em direção a William. Depois de um tempo, estavam deitados no chão. E William estava perguntando. Já acabou? Sven se sentou e pensou que ele desviou de toda a magia deles. William disse. Eles foram treinados pela senhora. Bobor, não há como perderem para magos. Alice ficou de lado com os braços cruzados. Ela pensou. A vanguarda do grupo do herói, Valburga, a Santa da Espada, uma espadachim genial. Ada pensou que ela é muito boa em lutar contra magos. Ela acha que não há chance aqui. William disse que não pode confiar à escolta do herói, a incompetente sem poder. MC aproximou-se de Alice e perguntou. Quantos dias faltam para a cerimônia? Alice respondeu. Exatamente 3 semanas. Ele olhou para William e perguntou se até lá eles se tornarem mais fortes. Ele os reconhecerá? William virou-se e respondeu. Certo, eles terão outro teste 3 dias antes da cerimônia. Blake aproximou-se dos amigos e disse. Foi isso que ele disse. O que eles vão fazer? Os estudantes gritaram. Eles conseguem, eles não vão desistir. Eles conseguem. Alice disse. Boa sorte para eles. Ada disse que estavam torcendo por eles. Os magos gritaram felizes. Sim, William se virou e pensou. O que você pode alcançar em apenas 3 semanas? Você ficará interessado em ver. Sven gritou. Eles farão o melhor que puderem. Therese gritou. Eles podem lidar com qualquer treinamento. Depois de um tempo na Floresta Meca, os magos estavam fugindo de monstros enormes. Sven gritou de medo. Ele não queria morrer. Therese se virou e gritou. Não havia como eles vencerem o 3º nível. Clara disse, retirada estratégica. MC ficou no escudo mágico e pediu que se esforçassem mais. Sven olhou para ele e gritou, é impossível, ele está dizendo a ele. Blake colocou as mãos no rosto e gritou, eles não vão ficar mais fortes fugindo. Sven gritou, já chega, não há necessidade de tudo isso. Ele se virou e atacou os monstros com mana de fogo. O monstro mirou um ataque nele. Sven pulou para o lado. Ele gritou, quase acertou. Therese olhou para o monstro e perguntou, isso não é muito eficaz, é? Sven perguntou, o que eles devem fazer então? MC respondeu, eles precisam descobrir por si mesmos. Caso contrário, isso não faz sentido. Sven disse. Mesmo que ele diga isso, de repente um monstro enorme apareceu atrás dele, abrindo sua boca cheia de dentes. Blake enviou mana em direção a ele e disse, se algo acontecer, isso os protegerá, então deixe-os lutar sem medo. Therese gritou feliz, eles precisam se preparar. Sven olhou para ela e perguntou, sim, mas como devem fazer isso? Clara franziu a testa e perguntou, eles se lembram do que o velho disse? MC disse há algum tempo, ele não pode ensiná-los magia. Ele mesmo só conhece barreiras, claro, ele conhece os exercícios básicos, mas Sven o interrompeu e gritou alto. Então, o que eles devem fazer? Blake disse para usarem as cartas que têm nas mãos. Depois de um tempo, os alunos se viraram e Sven gritou. Ele conseguiu, Therese disse. Era disso que ele estava falando. Clara abriu os braços para os lados e disse. Aumento de habilidade física. O monstro balançou sua lança. E Therese desviou e disse. A criatura não consegue alcançá-la. Sven lançou energia de fogo em direção ao monstro. E Therese ordenou que ele não se distraísse. Ela cortou o monstro em muitos pedaços. E Sven gritou feliz. Eles conseguiram. Therese sugeriu continuar. MC olhou para eles com alegria e pensou. O trabalho em equipe multiplica a força deles, e se os membros da equipe se dão bem, isso dará ainda mais força. No segundo dia, os alunos estavam subindo uma montanha e tinham pedras amarradas nas costas. Blake se virou e disse, força e resistência. Esses são os fundamentos da batalha. No terceiro dia, ele disse para ler os movimentos do oponente e entender suas capacidades. Os dias passaram muito rapidamente, e finalmente, 3 dias antes da cerimônia, William disse que começariam os testes repetidos. Sven gritou feliz, eles não são os mesmos de antes. Therese disse, eles não vão perder desta vez. Clara acrescentou calmamente, eles vão ganhar. William olhou para eles e pensou, confiança impressionante. Foi o Blake que os encorajou tanto, mas não adianta ter confiança se não há nada para sustentá-la. Eles conhecerão a realidade em breve. Sven olhou para William e gritou, eles atacarão primeiro. William refletiu seu ataque e disse que é inútil. Therese criou um fluxo de mana e disse, e não é inútil de jeito nenhum. O ataque dela passou por William, que respondeu, não, ainda é inútil. Ele refletiu o ataque novamente e William pensou que tinha certeza de que acertaria. Então eles melhoraram suas habilidades físicas. Isso não é um trabalho em uma equipe ruim. Os magos o atacaram e ele rapidamente refletiu. Eles disseram, como esperado ele é forte. William gritou, é só isso? Sven gritou, eles vão fazer isso. Therese disse que não havia outra escolha. Clara disse, tudo ou nada. Eles correram em direção a William e ficaram em 3 lados. Sven gritou, é deles. Therese gritou, novo. Clara disse, magia. 3 energias mágicas foram direcionadas para William, que arregalou os olhos de medo e pensou, nível médio. Ele balançou a espada e gritou, horror. Ele pulou para o lado, mal conseguindo desviar do ataque. Sven disse tristemente, droga, ele desviou. Alice gritou, acabou. Sven olhou para suas mãos e disse, eles usaram todos os seus poderes mágicos. Therese segurou seu ombro e disse, parece que eles perderam. Clara disse, isso é decepcionante. MC sorriu e disse, eles ficaram muito mais fortes em apenas 3 semanas. Devem se orgulhar disso. De repente, William se aproximou deles e disse que passaram. Sven perguntou surpreso, apesar de terem perdido? William respondeu, foi uma magia impressionante. Ficaram muito mais fortes em 3 semanas. Ele ajoelhou-se na frente deles e disse com um sorriso no rosto que tinha certeza de que não o decepcionariam. Blake estendeu as mãos para os magos e gritou suas felicitações. Eles pularam do chão de alegria e Sven gritou. Eles conseguiram. Therese disse. Os esforços deles valeram a pena. Clara disse que estava feliz. Alice sorriu e disse. Eles parecem um professor e alunos. Eta disse. Que boa relação? Alice disse. A equipe de Blake foi salva pouco antes da cerimônia. Eta disse. Havia alguns rumores perturbadores. Ela esperava que tudo corresse bem.
No dia da celebração da vitória sobre o Rei Demônio, uma carruagem estava andando pela rua da cidade. Alguém gritou: "É o grupo do herói!" Sven caminhou ao lado deles e disse: "Que multidão enorme!" Therese disse: "Eles precisam vigiar diligentemente para que ninguém se machuque." Clara disse: "Eles não podem relaxar." MC estava na carruagem e pensava: "Mais dois camaradas de Alice estão na carruagem do dragão atrás." Ele esperava que estivessem bem. Alice convidou Blake para conversar e Eta disse que concordava. MC colocou as palmas das mãos à sua frente e disse: "Mas por enquanto eles precisam se concentrar no trabalho." Alice se espreguiçou e respondeu com uma voz arrastada: "Tá bom." Blake pensou sobre isso. Eles não podem se dar ao luxo de cometer um erro. Ele se lembrou das palavras de William, que a vida da heroína e de seus companheiros estava em perigo. Houve várias tentativas de assassinato e sequestro, e eles são extremamente importantes para o reino. Devem protegê-los mesmo ao custo de suas vidas. MC olhou ao redor e pensou: eles precisam estar mais vigilantes do que o habitual. Na multidão estava Gunther, que de repente uivou e disse: "Este pedaço de lixo inútil." Ele avançou quando de repente foi ordenado a parar. MC se virou e pensou: "É o Gunther. Os cavaleiros receberam a ordem de levá-lo. Sem misericórdia se ele resistir." Gunther parecia absolutamente louco e disse: "Alice é ele vai matar Blake." O cavaleiro ordenou que ele não se movesse. Gunther avançou contra ele e ordenou que saísse. Seu idiota. Houve uma explosão alta e depois um grito longo. As pessoas ficaram assustadas e gritaram: "Precisamos correr, é um mago." Gunther se cobriu com mana de fogo e Eta ativou sua magia de gelo. Sven correu em direção ao vilão e gritou: "Idiota." Ele se lançou sobre Gunther e Therese agarrou seu corpo. Gunther ordenou que eles fossem embora. Os caipiras estúpidos, eles o jogaram no chão e ele gritou: que sejam amaldiçoados, que sejam amaldiçoados. Se ela não quer ser dele, então que ninguém a tenha." Ele lançou uma enorme rajada de fogo em direção a Alice e ordenou que ela morresse. Ela olhou assustada quando de repente MC apareceu na frente dela e ativou a barreira. Gunther gritou: "Ele de novo, o terrível mago da barreira." Blake se aproximou de Gunther e Alice perguntou tristemente por que ele fez isso. Gunther ordenou que ela não se deixasse enganar por ele. Ele ordenou que Alice voltasse para ele. Ele ofereceu-se para falar sobre amor, como naquele dia em que confessaram seus sentimentos um ao outro. Alice perguntou intrigada: sobre o que ele estava falando? Eles mal conversaram. Gunther continuava gritando. Mas eles se amavam tanto. Os cavaleiros o arrastaram para fora da praça, e Gunther continuava gritando, e exigindo que ela lhe desse seu amor novamente. Eta perguntou: ele é mesmo incapaz de distinguir entre fantasia e realidade? Que cara patético ele é. Alice olhou para Blake com confusão e gritou. Ela nunca tinha namorado ninguém. Ela não tinha tempo para isso. Missy olhou para ela com confusão, e Eta olhou para os rostos assustados dos habitantes da cidade. Ela puxou sua manga e disse: "Alice." Ela se virou e gritou: "O agressor foi preso." Eta disse que todos podem relaxar. Os habitantes da cidade falaram. Tudo parecia estar bem, como esperado de uma heroína e seus acompanhantes. Confetes brilhantes voaram sobre a cidade e Alice falou. Ela estava feliz por terem pedido uma escolta. Eta disse que se sentia mais calma quando Blake estava por perto. MC sorriu e disse que ele apenas os cobriu com uma barreira. Alice perguntou novamente: "E eles são habilidosos também, certo?" Blake olhou para os estudantes e disse: "Bem, as pessoas ao redor deles, e eles mesmos se consideram jovens e incompetentes. Mas ele acha que eles são bons. Eles apenas não perceberam isso ainda." Sven gritou feliz: "Incrível." Therese olhou para ele e disse: "Pare de gritar tão alto." Clara disse que isso a envergonhava. Sven perguntou envergonhado: "Qual é o problema de estar feliz?" Eles estão em uma cerimônia para celebrar a vitória do grupo do herói sobre o Rei Demônio. MC colocou a mão no ombro dele e disse: "Sim, e eles os convidaram eles aqui." Sven disse: "Oh, isso mesmo." Os outros presentes se viraram e olharam para eles com desagrado. Therese disse timidamente: "Eles estão atraindo muita atenção." Sven franziu a testa e disse: "Bem, eles se destacam." Alice de repente se aproximou deles e perguntou: "Então, eles estão gostando da festa?" Eles se viraram e arregalaram os olhos de surpresa ao ver as lindas roupas de Alice e Eta. Todos os presentes também as elogiaram, dizendo: "Elas são tão bonitas. Elas são realmente bonitas." MC disse: "As duas estão maravilhosas." "É incrível." Alice perguntou envergonhada. "Sério?" Eta agradeceu envergonhada. De repente, Lancelot se aproximou de Blake e disse: "Parece que ele fez um bom trabalho hoje." MC sorriu e disse: "Sven e os outros fizeram muito mais do que ele." Lancelot perguntou surpreso: "Sério?" Sven coçou o nariz e disse: "Bem sim." Therese piscou para ele e disse: "Ele é muito modesto." Clara disse: "Sven fica convencido tão rapidamente." MC olhou para ela e disse: "Clara, ela também está indo bem." Ela olhou para Therese e disse: "Ela está elogiando-a demais." Alice perguntou surpresa: "Quando ele ficou tão próximo de Lancelot?" Eta disse: "Eles eram um casal inesperado." Lancelot e Blake trocaram olhares após essas palavras. Os convidados olharam para os mágicos e perguntaram: "Quem são essas pessoas? Meio desagradáveis." "Eles dizem que são a escolta do herói, mas não parecem deslocados aqui." MC olhou para eles de soslaio e pensou: de alguma forma ele se sente desconfortável. Ele se virou e perguntou: "A propósito, onde estão os outros dois?" Alice perguntou novamente: "Ele está falando sobre Val e Hilgermina." Eta bebeu o conteúdo de sua xícara e respondeu: "Valburga não está participando, e Hermina foi cercada por fãs e levada para algum lugar." MC sorriu e respondeu: "Entendi. Ele queria cumprimentá-los." Alice disse que mais cedo ou mais tarde ele os encontraria. Os músicos estavam tocando uma música agradável e os casais estavam dançando. Alice se aproximou de Blake e pediu para dançar. Ela o puxou e ele respondeu, mas nunca tinha dançado antes. Alice disse que tudo ficaria bem, ela lideraria, e ele precisava se ajustar. Eles começaram a girar em uma dança, aproximando-se um do outro. Clara e Eta olharam para isso com desagrado, e Therese estava muito encantada. Sven devorou rapidamente a comida. Isso não podia deixar de agradá-lo. De repente, MC aproximou-se de Eta e estendeu a palma da mão. Ele perguntou se ela lhe daria a próxima dança. Eta exclamou feliz. Sim, eles começaram a dançar em círculos, e Lancelot observava com um sorriso. Alice se aproximou dele e disse:
Então ele pode sorrir também. Lancelot respondeu que ele mesmo estava surpreso. Parecia que conhecê-lo havia mudado. Blake era bastante misterioso. Alice respondeu que sim, ela entendeu. Ela achava que ele era uma pessoa especial. Todos foram afetados por ele, para melhor ou para pior. Lancelot perguntou novamente. Ela conheceu Lord Gunther? Ele era patético. Alice perguntou. A propósito, o que aconteceria com ele? Lancelot respondeu. Muito provavelmente ele seria executado. Alice imaginou Gunther atrás das grades e disse. Entendo. Lancelot olhou para o rosto pensativo dela e se olhou para eles e perguntou. A cerimônia acabou de terminar e já estão sendo enviados para outro país? Isso é duro. Alice ajeitou o cabelo e disse. Bem, esse é o destino do herói do grupo. Eles têm que relatar a todos sobre derrotar o Rei Demônio e tudo mais. Eta disse. E também é uma demonstração do poder do reino deles. Ela preferiria fazer pesquisa. Blake pediu que se cuidassem e Alice pediu a ele para ficar de olho nas coisas aqui. MC disse surpreso. Certo. Ele se aproximou de Eta e ela sussurrou em seu ouvido que quando voltasse precisaria de sua ajuda novamente. Blake sorriu e bagunçou o cabelo dela e disse. Claro, eles entraram na carruagem e começaram a se afastar. Então olharam para fora e gritaram. Eles estão indo embora. MC colocou as mãos no rosto e gritou. Tenham uma boa viagem. Sven disse um pouco triste. Eles foram embora. Therese disse. Sim, Lancelot disse. O grupo do herói deixou a capital pela primeira vez desde que o Rei Demônio foi derrotado. Ele espera que nada de ruim aconteça. Nesse momento, Gunther estava atrás das grades e sorriu. Passou uma semana desde que o herói partiu. O tempo passou sem incidentes. Gunther continuou sentado atrás das barras escuras. Algumas semanas se passaram. Os magos estavam treinando quando de repente o professor gritou. O treinamento acabou. Therese disse. Ela está exausta? Clara disse. Ela está no limite. MC sorriu e disse. Bom trabalho. Sven disse. Nada além de treinamento dia após dia. Eles não têm tarefas? Therese disse que supõe que isso significa que o país está em paz. Clara disse. Isso é bom. Sven gritou feliz. Eles ficaram muito mais fortes. Ele quer um trabalho de verdade. Blake olhou para ele com desagrado, e Sven perguntou, Velho, você está bravo? Ele pediu desculpas por ter se empolgado. MC disse aproximando-se. De repente, um cavaleiro correu para o campo de treinamento e gritou. Aura Negra, uma onda massiva de Aura Negra está vindo. Sven franziu a testa e gritou. Aura Negra? Lancelot e MC franziram a testa com desagrado e olharam para o cavaleiro. Eles ativaram sua mana e se dirigiram para o ar. Lancelot olhou para frente e disse, Isso, que tipo de horror é esse? Os moradores olharam ao redor com medo e gritaram. Aura Negra, eles precisam correr. Uma menina correu pela rua segurando a mão de seu filho. De repente, o bebê caiu e começou a gritar. A menina puxou o bebê para perto e fechou os olhos. A Aura Negra se aproximou deles, quando de repente uma barreira apareceu ao redor deles. Uma enorme cúpula apareceu sobre a cidade, e Lancelot perguntou, a Aura Negra está se dissipando? Blake continuou a segurar a barreira e falou, ele montou uma barreira ao redor da capital, isso deve proteger contra a Aura Negra. Lancelot disse feliz, como esperado dele. Blake, ele salvou todos novamente. Por quanto tempo ele pode manter a barreira? MC perguntou pensativamente. Bem, alguns meses? Lancelot falou. Alguns meses, sim. MC olhou para ele e disse, mas ele não pôde usar o círculo mágico de acumulação e também não houve tempo para implementar a fórmula para uma área grande. De repente, explosões começaram a acontecer nas ruas da cidade, o que atraiu a atenção dos caras. Magos andaram pela rua e atacaram, ordenando matar todos. Eles gritaram, matem, matem todos. Lancelot arregalou os olhos e perguntou, é um ataque? Ele ordenou que Blake mantivesse a barreira. O resto das equipes se dispersou para seus lugares designados. MC pensou, invasão estrangeira ou é uma rebelião? Sven gritou, droga, o que diabos está acontecendo? A garota estava fugindo do mago e gritando alto. E Lancelot atacou o agressor. Ele ordenou que todos se concentrassem em proteger os civis. O mago lançou um ataque de fogo e a garota criou uma corrente de gelo. Sven gritou, evacuação. Clara viu um menino pequeno e disse, por aqui. Um grito foi ouvido. Estes são os magos reais, matem-nos. Sven e Therese desviaram do ataque do mago e ele gritou. Eles quase o pegaram. Sven ordenou que não ousassem desviar. Idiotas. Therese desviou e gritou como se tal ataque pudesse atingi-los. Clara ativou sua mana e disse, aprimoramento. Sven balançou e ordenou para receber. Um grito alto foi ouvido e Therese disse felizmente. Mas comparado ao treinamento do velho, isso é moleza. Clara ficou atrás e pensou. Ela realmente achou que ia morrer ali? Os estudantes estavam cercados por oponentes e Sven gritou. Quantos deles há? Therese disse. Parece que eles não têm escolha. Terão que lutar. Sven, Therese e Clara estavam atacando os magos, que avançavam. E um garotinho estava andando pela rua chorando. Clara viu que o bandido estava enviando um fluxo de mana em chamas em sua direção e correu para o menino. Ela o cobriu com seu corpo, o que fez Therese gritar alto. Houve uma explosão muito brilhante, após a qual os olhos de Sven se arregalaram de medo. E ele disse, não pode ser. Clara abraçou o menino e uma barreira se formou acima dela. Os estudantes ficaram felizes ao ver isso, e cada cidadão foi coberto por uma barreira. O homem olhou ao redor confuso e perguntou, o que está acontecendo? Lancelot olhou para isso e disse, todos estão protegidos por barreiras. Só não me diga que é o Blake. Ele olhou para MC e gritou. Ele colocou barreiras em torno de cada cidadão? Therese direcionou sua mana para o mago e gritou. O que ele fez com a Clara? O inimigo gritou alto. Therese correu até Clara e perguntou. Ela está bem? Clara abraçou com o menino e disse. A barreira do velho os protegeu. Therese disse. Graças a Deus. Sven olhou ao redor e perguntou. Mas o velho não está por perto, está? Clara disse. Provavelmente ele pode lançar magia de longe. Além disso, ela pediu para olhar. As barreiras protegem outras pessoas também. Os moradores olharam para suas mãos surpresos e perguntaram. O que é isso? Therese perguntou feliz. Ele conseguiu proteger todos os residentes da capital? Sven disse. Se for assim, então isso é simplesmente loucura. Clara sorriu e pensou. Enquanto pensava,
O velho Blake realmente é uma pessoa incrível. Lancelot atacou os oponentes e disse: "Estas são as barreiras de Blake. Ele ordenou que as usassem sabiamente." O mago se virou e gritou: "O número de rebeldes é grande demais. Sua Majestade está em perigo." Lancelot perguntou: "Não há realmente magos livres do corpo?" O mago respondeu: "Não, todos estão ocupados na batalha." Lancelot franziu a testa e pensou: "Se eles saírem daqui, colocarão os civis em perigo, e levará vários minutos para chegar ao palácio." Ele acenou com a mão e gritou: "Eles deixarão o palácio para o corpo da noite." O mago disse: "Mas os cavaleiros sozinhos não conseguem lidar." Lancelot disse: "Blake os apoiará." O mago respondeu: "Ele entendeu." Ele pensou: o capitão poderia ir ao palácio ele mesmo. Isso significa que ele confia tanto em Blake? Lancelot franziu a testa e pensou: "Ele confia nele, Blake, o mago maligno." É atacar os cavaleiros que estavam bloqueando a entrada do castelo. William ordenou que não deixassem esses bandidos entrarem no palácio. O mago sorriu e atacou novamente, acertando a parede acima da cabeça de William. Os magos fugiram e gritaram: "Tchau, idiotas!" William ordenou que parassem quando, de repente, uma enorme barreira apareceu na frente dos bandidos. Eles perguntaram: "Isso também é obra daquele mago de barreira?" Naquele momento, William se aproximou deles e atacou. Ele olhou para cima e, com um sorriso no rosto, agradeceu a Lord Blake. MC estava pairando no céu e continuava a criar barreiras, quando de repente sua atenção foi atraída por correntes de mana direcionadas a ele. Ele criou uma espiral de relâmpagos e estava prestes a atacar, quando de repente uma mão enorme agarrou sua perna e o puxou para baixo. Blake se levantou e Gunther veio ao seu encontro e disse: "Não, ele está são e salvo." MC olhou para ele descontente e perguntou: "Gunther, isso é rebelião?" "É obra dele?" Gunther gritou alto. "Quem é ele para responder a ele? Como ele se atreve a falar com um aristocrata assim? Ele vai acabar com ele." MC olhou calmamente para ele, e Gunther ficou em silêncio, e começou a respirar pesadamente. Ele disse: "Ele perdeu a cabeça, e um aristocrata deve permanecer um cavalheiro." Blake perguntou: "Ele não deveria estar na cadeia?" Gunther disse: "Ele ainda tem apoiadores." MC perguntou novamente: "Apoiadores?" Gunther sorriu e disse: "Essa verme, idiota." Ele cerrou os dentes e disse: "Ele foi rebaixado e enviado para a fronteira. Ele até levou sua amada Alice. Algum mago de barreira patético, ele estava no caminho dele o tempo todo. É tudo culpa dele." Blake perguntou novamente: "Isso não é apenas karma? Se ele agisse como um homem normal, não estaria nessa situação." Gunther ficou ainda mais irritado e muitas veias apareceram em seu rosto. MC disse pensativamente: "Além disso, Alice disse que não se importava com ele e que não havia nada entre eles." Gunther estava ficando cada vez mais vermelho de raiva. E MC ordenou que ele parasse de culpar os outros por seus próprios erros. Gunther gritou alto. Ele o queimaria até virar cinzas. Ele ativou sua mana e gritou. Não importava quão forte ele fosse, era demais para uma pessoa só. Mantenham as barreiras na capital e ao redor do castelo. E eles eram lutadores experientes. Finalmente, ele o mataria. Gunther e seus assistentes atacaram MC e ordenaram que ele morresse. "Morra, maldito mago de barreira." Blake colocou a mão na frente dele e ativou a barreira. E Gunther ordenou mais: "Deixem-nos usar mais magia." Os magos se aproximaram de MC por trás e Gunther ordenou que agissem. "Matem-no!" Matar! Várias magias mistais foram direcionadas para MC e Gunther gritou: "Deixe-o morrer!" Blake ativou sua barreira novamente e a magia quebrou. MC ficou muito surpreso, e Gunther ordenou atacar agora. "Acabe com ele!" O fluxo de energia foi direcionado para Blake novamente e ele desviou e bloqueou o ataque. O mago gritou: "Ele bloqueou!" Gunther gritou: "Não importa, deixe-os continuar atacando. Eles vão lançar tudo o que tem sobre ele e acabar com ele." MC se impulsionou do chão e subiu no ar. Gunther o chamou de tolo e disse que ele não tinha para onde correr. MC criou a barreira em forma de flecha novamente e se dirigiu para o epicentro do mana. Ele pousou e Gunther perguntou: "Já é isso? Ele mantém a barreira sobre toda uma capital, então não pode usar todo o seu poder. Ele eventualmente morrerá por causa desses cidadãos estúpidos." MC disse que ele está errado. Graças a todos eles, ele pode lutar. Gunther gritou: "Pare de falar essas bobagens justas." Hipócrita! Ele atacou MC e perguntou. Ele desviou, Blake pulou e avançou balançando os punhos. Ele lançou vários magos pelos ares e Gunther gritou: "O quê?" Ele se virou e perguntou: "Que diabos?" MC estava em sua barreira e respondeu: "É uma técnica de movimento baseada em barreiras. As barreiras podem ser usadas de várias maneiras diferentes, para ataque, defesa e cura." Gunther estava furioso e exigiu que não mexessem com ele. "Como essa magia pode ser tão poderosa? Barreiras são boas apenas para defesa, e somente magia sagrada pode curar. Como ele pode fazer isso com barreiras? Isso está errado." MC olhou para ele pensativamente e perguntou: "Bem, ele treinou muito." Gunther gritou: "Ele está brincando comigo? Idiota." MC balançou sua espada e atingiu os caras atrás dele. Gunther se virou e arregalou os olhos de surpresa. MC olhou para ele e disse: "Só resta ele." Ele se moveu para trás dele e perguntou: "Por que ele não desiste?" Gunther riu e enfiou a mão no bolso interno de sua túnica. Ele puxou uma pedra e disse: "Ele ainda tem uma carta na manga." Ele a jogou na boca, engoliu e então foi coberto por mana brilhante. MC observou sua transformação cuidadosamente e permaneceu em silêncio. Gunther disse alegremente que com isso ele era invencível. Ele planejava usar isso sozinho com Alice. Esse poder faria até um herói se submeter. MC disse que não permitiria que ele fizesse isso. Gunther ativou uma enorme corrente de mana e gritou: "Pare de bancar o protetor dela. Ele é apenas um velho." Uma grande corrente de mana não foi enviada em direção a Blake, que ativou a barreira. Seus olhos se arregalaram de medo. Após o que ocorreu, uma explosão brilhante.